Então tá, vamos lá. Estamos começando mais um Baita Caso, essa edição especial, né, Christian? Exatamente. Eu me chamo Gabriel e participo deste projeto. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, mas vou deixar para o meu colega aqui de bancada fazer as devidas apresentações. Eu sou o Christian Correia e o nosso convidado de hoje é um personagem da investigação policial nacional, né? Porque ele conduziu um dos casos mais rumorosos nacionais e que sai internacionalmente, né? É. E hoje a gente vai conversar com o delegado Geniton Lages. Delegado, prazer ter o senhor aqui com a gente. O prazer é nosso. É sempre importante ter espaços para a gente discutir questões tão importantes e vitais para a segurança pública do nosso país, não é? E para nós aqui é algo vital, porque o nosso bate-papo ele visa falar sobre casos, crimes e histórias, né? E o caso que o senhor trabalhou por último, né? O caso Marielle foi um dos casos de grande repercussão nacional e eu acho que não tenha qualquer personagem que tenha qualquer relação com crime, que goste de ouvir essas histórias, que não conheça o senhor, que não saiba como é que foi essa investigação. E para completar, o senhor escreveu um livro também, contando... Que é esse aqui. Né, toda a sua trajetória e toda a sua luta diária para conseguir desenvolver a primeira parte do caso, né? E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, delegado, que o senhor fala muito ali em padrão, né? Sobre padrão comportamental. Como é que um cara sai do estado paranaense, vai morar em São Paulo, depois ele vai para o Rio e torce para o Corinthians? Como é que dá para determinar um padrão para esse cara? O ser humano tem que ser estudado, né? Sempre. A antropologia tem que estar sempre sendo chamado para explicar alguns comportamentos humanos, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu sou de uma família paranaense e tem idade, por questões familiares, a gente se muda para o interior de São Paulo, onde já estavam os familiares da minha mãe. E aí me formo como pessoa, como ser humano, porque tenho lá toda a infância, a juventude, a idade adulta em São Paulo, interior de São Paulo. Sim. E aí o destino quis, né? Prestando concurso para a carreira jurídica, e escolhi ser delegado de polícia. E a gente, nessa vida de concurseiro, você sai rasgando o país, prestando concurso em vários estados diferentes. E quis o destino que acontecesse no estado do Rio de Janeiro. Então, fui adotado pelo estado do Rio de Janeiro, estou lá há 15 anos. E mesmo estando lá no Rio de Janeiro, com Flamengo, Fluminense, Botafogo, não dá para comparar com o meu Corinthians. Desde 82 tocou a minha vida e não sairá jamais. E acompanha os jogos. Muito. Tem agora, em breve, decisão, né, de Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, né? Corinthians e Flamengo. Vai então, estar lá. Estarei lá, farei os 2 jogos. E seremos campeões. Já vai o recado aqui para meus amigos cariocas. O título é nosso. Posso estar antecipando aí a vitória. O campeonato, a vitória. Delegado, no dia 14 de março de 2018, né? O senhor estava se preparando para assistir a partida, né? Do Corinthians contra o Emelec, né? Não, é Deportivo Lara. Deportivo Lara pela Copa Libertadores. Né? Isso. E aí o senhor teve notícia sobre a morte da vereadora Marielle. Sim, mais um dia comum, a princípio, né, para minha vida, sempre acompanhando os jogos, enfim, aquele momento de família. Já era noite, chovia muito. E essa época eu trabalhava na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Aliás, na minha carreira de delegado de polícia no Rio de Janeiro, completei há pouco 15 anos. Desses 15 anos, 9 anos deles foram dedicados à investigação de homicídios. Nesse dia, no dia 14 de março de 2018, eu estava na DHBF. Meu filho começa a ter sinais de febre e a gente leva ele para o pronto atendimento, eu mais minha esposa. E lá, esperando para que ele fosse atendido, o telefone não para de tocar, recebendo mensagem, e dava conta de um assassinato de uma pessoa famosa, de uma personalidade. Aí eu fui entendendo que era uma política, uma vereadora recém-eleita. O senhor não conhecia? Conhecia de ouvir falar. Ela teve algumas participações em investigações ali junto à Delegacia de Homicídios da Capital, onde ela tinha atuação como vereadora. Ela acompanhou ali alguns casos. Ela tinha esse perfil de atuação, né? Ela tinha uma atuação muito forte. Né? Muito forte, muito marcante, inclusive.
Então eu sabia que ela tinha essa coisa com a divisão de homicídios, né? Que era o departamento que eu estava ligado. Mas eu, particularmente, não tinha estado com ela ainda. Mas aí quando o senhor começou a receber ali, o senhor pensa, puta merda, acabou o meu lazer aqui. A bem da verdade, não foi bem essa percepção não quando comigo, eu comecei né? a ler. Essa Não foi é essa comigo. exatamente, não é comigo. Eu comecei a perceber, porque a gente já há tanto tempo trabalhando casos de homicídio, a gente enxerga a repercussão, a gente enxerga a tragédia e o tamanho dela. E essa era uma delas. Eu conseguia ver com clareza. Mas me tocou, poxa, mais um assassinato de repercussão. Fiz paralelos com outros casos que a gente já tinha registrado no Rio de Janeiro, infelizmente. Eu comecei a perceber que aquilo ia crescer, ia ser um problema de segurança pública Sim. no Estado. Mas não era comigo, porque eu estava responsável por os homicídios de toda a Baixada Fluminense. Porque a DHBF, Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, ela atua em investigações de 13 cidades. São 19 delegacias. Para quem não entende, é tipo a região metropolitana. Aqui, tipo... Tá, e aí o senhor tem 13 cidades ali sobre a sua... São 13 cidades e 19 delegacias distritais, mas uma apenas, delegacia de homicídio, só uma. Para 13 cidades. Para 13 cidades. E como é que dá conta disso tudo? É insano, mas a gente dá conta. É insano. Nossa. Digo que é bastante insano, mas hoje nós podemos nos orgulhar que a DHBF entrega muito. Podia entregar mais, a gente vai poder conversar sobre isso mais à frente. Podia entregar muito mais, mas ela entrega bem. Né? E aí a minha reação foi, isso vai crescer, isso vai ser um problema, mas não é meu. O problema é da DH Capital. E o senhor sabe que na noite do homicídio, eu estava olhando jornal, com muitos brasileiros, estava olhando Jornal Nacional, né? E eu olhei assim, isso aí não vai dar em nada. Eu pensei assim, primeira coisa, os caras são profissional e vão caminhar um pouquinho e vai morrer ali. Essa percepção é muito triste, né? Exatamente. Essa descrença de que uma resposta não será dada é muito triste. Ô, delegado, e aí como é que foi ali? O senhor começou a receber, o que o senhor fez a partir disso? Seu filho, vocês estavam no hospital, né? E aí o senhor recebeu as informações ali, e aí faz o quê? Vida continua. Na verdade, eu fui para casa, né? Sim. Mas o que acontece? Contextualizando o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, a coisa de 2 a 3 dias antes da morte dela, o Rio de Janeiro tinha de forma inovadora, o governo federal tinha decretado, a pedido do governador do estado do Rio de Janeiro, a intervenção federal. Então, a intervenção federal já tinha sido anunciada, né, alguns dias antes do caso Marielle, e o Rio de Janeiro, na segurança pública, vivia esse momento. Sim. Nesse momento em que já tinha sido apontado quem seria o secretário de Segurança Pública, que é um general Richard Nunes, ele já estava anunciado. O chefe da Polícia Civil já estava anunciado, era o Dr. Rivaldo Barbosa, que foi meu diretor na DH, então ele saiu da DH para chefiar a Polícia Civil, isso já era notório. E quando isso acontece, a gente conta isso em detalhes no livro, há uma dança de cadeiras. Né? Delegados adjuntos viram titular, delegados titulares de uma delegacia trocam de delegacia, são anunciados os novos diretores administrativos da instituição, mas ninguém tinha falado comigo ainda. Eu estava ainda delegado titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. E a sua pretensão era o quê? Eu tinha uma suspeita de que as mudanças me tocariam. Sim. Mas eu não sei exatamente, até aquele momento, até aquela noite, o que aconteceria comigo. Eu sabia que o meu telefone poderia tocar em qualquer momento, o chefe de polícia recém-nomeado me chamaria e me daria uma missão. Não sabia qual. No meu íntimo, depois de tanto tempo de delegacia de homicídio, né? Então, eu estava ali com 8 anos já, eu tinha um desejo meu de ser o diretor da divisão. À época, o diretor de divisão podia ser de segunda classe. Hoje já não pode mais, virou departamento. Mas na época podia e eu era delegado de segunda. E achava pronto para ser. E o que acontece pela manhã? Né? Já era manhã fatídica e os jornais já dando aquela tragédia como algo grande, e o nome dela já era revelado, a dinâmica já tinha saído, imagens já estavam nas redes nacionais de televisão, quer dizer, o negócio já tinha crescido muito. O meu telefone toca. Ao que o meu telefone toca, é o meu braço direito, que trabalha comigo, o Marquinho, dizendo que o chefe estava querendo nos receber.
tinha tentado falar comigo, a secretária não conseguiu e tal, e que ele estava passando me pegar em casa. Me pegar em casa. Falei, venha, vamos lá para a chefia então. No carro, a gente vai discutindo, né, o que será que vai acontecer, né, qual será a missão. Mas ele, muito mais experiente que eu, já tinha o desenho. Ele disse para mim, Marielle, vamos ser colocados no caso Marielle. Eu disse, não vai ser o caso. O caso é da capital, não tem planos para a gente nesse caso. Né? E ele, levando essa questão. No meu coração, no meu íntimo, eu estava desejando que, se fosse ter uma mudança, que eu fosse ser o diretor. E aí, quando você chega como nós chegamos na sede da chefia de polícia, aquela movimentação grande de repórteres, aí eu já começo a ter um outro desenho. A gente sobe o elevador, quando entra na sala do chefe, aí já ficou claro, porque estava lá na época o deputado Marcelo Freixo com a esposa, estava naquela época atual, naquela época o delegado titular da DH Capital e o chefe de polícia. Eles se levantam, me cumprimentam e o chefe de polícia anuncia que eu assumiria o caso. Foi assim que... O cenário estava pronto já para o cenário estava só me esperando. E aí eu entro na sala e eles me informam, né, que eu seria o caso. Uma bomba, assim. Simples assim. Aí. Simples assim. Segura o rojão. E assim foi. Assim, eu acho que assim, eu achei que ia lá para mudar de função e esse caso mudou minha vida. Né? E aí, como é que foi as primeiras horas depois que o senhor assumiu? Até para as pessoas entenderem o que o delegado faz quando acontece isso, né? Um caso de repercussão, ou quando ele tem que assumir aliás, o que acontece quando o delegado tem que assumir um caso de repercussão? O senhor fez o quê? Foi para a delegacia, reuniu a equipe, saiu correndo atrás de alguém? Ali é aceitar a missão. Missão como essa... Missão cumprida. Né? Missão como essa não dá para recusar. O que você pode negociar são algumas condições. E no meu caso, eu tinha uma delegacia na Baixada Fluminense absolutamente sob controle e entregando muito. E eu sabia que era uma missão grande, o caso Marielle, e eu ia precisar de um aporte qualificado de recursos humanos que eu os tinha. Então, uma das condições que eu coloquei era que eu aceitaria sim o caso, mas toda a equipe que estava comigo na Delegacia de Homicídios da Baixada teriam que me acompanhar. E aí já começou o problema. Começou o problema ali, porque eram muitas pessoas. E meio que tem usos e costumes nas transferências entre delegacias que não tem um percentual que se pode ultrapassar, que não se pode ultrapassar. E eu estava propondo um percentual muito acima, quase de 100%. Era pegar toda a Delegacia de Homicídios da Baixada e colocar na capital. E eu sabia que isso era muito caro para mim e muito difícil para eles atenderem. Mas me pareceu inegociável. Resultado do senhor. Me pareceu isso inegociável. Porque outra condição eu temia que eu não fosse ser capaz de entregar. E aí houve um estresse nesse sentido, até que no final do dia eles resolveram cumprir, resolveram transferir toda a equipe, mesmo que de forma parcelada. Então eu acho que a resolução desse caso começa ali. Né? Porque me deram as condições que eu reputava as melhores para eu começar bem o caso e trabalhar bem. Então foi basicamente isso. E a transferência minha cantou no boletim interno à noite. No dia seguinte eu já estava transferido, mas a equipe não. Mas de certa forma, o que eu fiz? Mesmo que não estivessem transferidas de direito, de fato eles já seguiram no dia seguinte comigo e começamos a fazer o trabalho inicial. E um protocolo muito caro numa investigação de homicídio é arrecadar imagens. Delegado, o que o delegado fala pros agentes num caso desse? Naquela mesa assim, tá todo mundo sentado, só os agentes e delegados, o senhor bate na mesa assim, e agora? O senhor... Qual foi o primeiro passo do senhor para o senhor conseguir alcançar o objetivo? Ou o senhor sabia qual era o objetivo do senhor? O senhor tinha algo claro em mente? Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou eu não sei de nada e vamos procurar e vamos tentar vasculhar alguma coisa. Olha, uma investigação, né, como chama o podcast, né? Baita caso, é um caso. Sim. É um caso. Uma investigação é um caso. Os americanos chamam de cases, né? E é um caso novo que apresentará com certeza elementos que nunca antes aconteceram. Alguns protocolos você acaba repetindo de casos a casos, mas toda investigação tem algo novo, algo diferente. Naquela altura, eu já sabia que o desafio ia ser grande, porque a gente já tentava algumas
técnicas que esbarravam no judiciário, esbarravam nas tecnologias, e eu sabia que o crime teria sido bem pensado, bem executado, e que quem estava dentro daquele carro matando a vereadora teria muito cuidado e saberia como nós trabalharíamos. Já se imaginava que era milícia? Não, na verdade, a gente, quando começa uma investigação, você não pode já colocar uma questão, né? A primeira coisa é, como eu disse, montar os recursos, e aí os recursos são humanos, os melhores recursos que você tiver à mão, e aí você começa protocolarmente a cumprir um ritual. Um dos rituais é conhecer o perfil psicossocial da vítima, porque aí você já começa, a partir dele, desenhar linhas de investigação, né? Então é isso que a gente foi fazendo. Rapidamente, a gente foi coletando imagens, a gente foi conhecendo melhor a vítima através de oitiva de familiares, pessoas próximas ao mandato dela. Então você vai descortinando e desenhando. É óbvio que o modus operandi, ele também remete você a determinados grupos que atuam no submundo do crime do Rio de Janeiro. Então ele começa a te dar informações. E num caso como esse, tão grande, de repercussão e complexo, e de cobertura nacional e internacional, você vai receber muita informação. Quando o senhor assumiu, inclusive do submundo, né? Quando o senhor assumiu como o presidente, né? Como o senhor fala, como presidente desse caso, seu telefone não parou de tocar? A imprensa é muito em cima? Muito. Tentaram muitas entrevistas, muitas... O caso Marielle, ele é único. Ele é único. A gente vai conversar aqui muito sobre o que nele é único. E eu sabia, desde o início, que seria uma grande oportunidade, enquanto caso nacional e internacional, para a gente discutir homicídio, né? E por isso que o livro nasceu, né? Porque esse caso é diferente, e esse caso sinaliza para todos nós que operamos e para toda a sociedade como que a gente deve agir para eles não acontecerem. E se eles acontecerem, como que a gente presta uma resposta rápida. Porque quando ele ocorre, as pressões são absurdas sobre os ombros da Polícia Civil e sobretudo, dos policiais, né? A missão dada são para pessoas comuns, são humanos que têm suas dúvidas, suas convicções políticas, suas questões, e são eles que vão apresentar as respostas. E quando vem a pressão, e a pressão da Marielle é algo nunca dantes visto, nenhum outro caso apresentou, né? A cada dia 14 do mês era uma pressão de uma resposta que tinha que se entregar, né? Houve ingerências, porque nós estávamos em intervenção federal. Quando Marielle morre, no dia seguinte, vem de Brasília a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acompanhada do ministro da Segurança Pública, né? Defendendo a federalização da investigação. É uma doideira que nunca tinha sido. O senhor não tinha começado a trabalhar ainda. Não começamos nem a trabalhar. O senhor não tinha primeiro, o senhor não tinha feito o local de crime, que era um elemento interessante, né? Sim, o local já tinha sido feito. O senhor não tinha material nenhum para poder partir para uma análise, né? Sim, tudo muito inicial. Mas tudo isso já estava acontecendo. Sim. A federalização já era um pedido realizado por um ministro de Estado e a gente nem ainda tinha dado os primeiros passos. Perceba, a gente está cumprindo os protocolos elementares e primordiais, que é arrecadar vestígios que podem se perder, como, por exemplo, câmeras. A TV... noticiou imagens do momento em que os autores estão esperando ela descer, a vítima descer do local onde ela estava. Lá eles permaneceram 2 horas dentro desse veículo. Mas eu precisava saber de onde eles vieram. Então eu tinha que traçar uma rota e pegar imagens, porque imagens são vestígios que se perdem. E eu tenho que fazer isso com muita agilidade. Sim. Qual foi, durante esse processo, delegado, ali já nas primeiras horas... qual foi o ponto que vocês olharam assim e veio à luz e, temos um norte para o caso? O senhor recorda disso? Por exemplo, assim, tivemos acesso às imagens. Identificamos que o veículo é tal. Qual foi o primeiro indício que vocês... brilhou aí. Estamos no caminho certo. O senhor recorda disso? Quanto tempo foi? Olha, esse caso é tão complexo que a gente comemorava determinada passada, determinada evolução e logo a gente... desanimava, porque tudo que a gente já tinha tentado, tudo que a gente aplicava em termos de técnicas, elas se mostravam ineficientes. Então, por exemplo, falando sobre imagem, rapidamente,
porque o carro ficou muito tempo parado e a placa ficou visível, a gente identificou a placa do veículo. E aí, quando eu tenho essa placa, eu acredito, no primeiro momento, que esse carro, pode ser um carro bom. Né? Que eles erraram. Porque não existe crime perfeito. Em algum momento, o autor, o criminoso, ele vai errar. Quiçá, esse veículo é bom e eu posso rastrear ele rapidamente, porque eu tenho a placa. Mas, quando eu tenho a placa, eu descubro que esse carro é bom. Existe um carro bom, esse é um clonado. Eu descubro rapidamente isso. E aí começa a primeira dificuldade, senhor. Começa a primeira dificuldade, porque eu encontro o carro verdadeiro e esse carro verdadeiro ficou na Zona Sul parado a noite toda. Não se deslocou. E aí o né? senhor já identifica, são profissionais. Aí começa, para além da dinâmica do crime, que ela é diferenciada, porque ninguém... eu não conheço outro caso como esse, em que um homicídio é cometido com tamanha precisão, com 2 veículos em movimento. Tá? Então ali já dá um desenho de uma perícia desse atirador. E aí já estão usando um carro clonado. E aí a próxima pergunta, quando eu descubro que é clonado e a dona do veículo verdadeiro não tem nada a ver com isso, da onde esse carro veio? Para onde ele foi depois do crime? Que nós chamamos de pré-crime e pós-crime. E aí, no Rio de Janeiro, a gente, por conta dos jogos da Copa do Mundo e Olimpíada, eu tinha informação, porque a gente já tinha usado em outros casos, cobertura de OCR, que são radares inteligentes. Não sei se aqui em Porto Alegre existe isso. Provavelmente tem. Né? E essa é uma ferramenta muito importante em investigação que envolve veículo. Porque se você tem a placa e você sabe que ele se deslocou, você consegue checar junto à prefeitura municipal da cidade, ou se os OCRs forem estaduais, você manda a placa para eles, eles fazem um levantamento tecnológico dentro dessa malha, de OCRs espalhados pela cidade, você consegue desenhar essa movimentação, essas passagens. Olha que coisa fenomenal. Isso é uma ferramenta que toda cidade grande deveria ter. A gente fala disso no livro, porque se o Rio de Janeiro, naquele momento, tivesse com toda a malha de OCR funcionando, eu saberia de onde eles saíram para onde eles foram. Ocorre que, passado a Copa do Mundo, passado as Olimpíadas, todos os OCRs estavam ou inoperantes ou deixou-se de pagar pelo serviço e a concessionária ou a empresa interrompeu o serviço. Então eu mandei a placa e só veio 2 pontos. Mas era um começo. Veio eles saindo da Barra da Tijuca, eles passando pela Tijuca e depois não tinha mais nada. Aí o que nós fizemos? Rasgamos esse trecho todo, que dá muitos quilômetros, com as equipes arrecadando câmeras, uma a uma. Por quê? Porque eu precisava saber onde eles passaram. E a nossa perspectiva era que em algum momento desse trajeto, que era um trajeto bastante longo, eles pudessem ter dado um mole, vamos dizer assim, né? Eles tivessem parado para pegar alguém, eles pararam para comprar alguma coisa, abastecer o veículo, pegar uma outra pessoa. Toda essa perspectiva está no ar. Mas isso eu estou fazendo manualmente, uma a uma. As equipes foram divididas para pegar as imagens e eles têm que acessar o DVR, que é um aparelho que capta as imagens, e observar ali o carro passando. O carro passou, pega essa imagem, volta para a delegacia e marca onde ele foi visto. E aí a gente vai construindo toda a trajetória deles, daquele ponto do OCR até o local. Muito burocrático. Muito. É manual. Tem questões difícil, técnicas. Né? Muito É difícil. complicado, porque tu tem questões técnicas. E tu tem que analisar a imagem, tu vai perder tempo. Muito tempo. É lógico. Primeiro, eu sei que esse DVR aí é um problema de confronto com coisa dos computadores. A maioria dos computadores não aceita o DVR, daí tu tem que transformar, não sei o que. Eu sei que é um problemão. Sim, e é um problema técnico tão importante que tem um furo nessa investigação, vamos dizer assim, que a defesa chama de furo, né? Eu sei que eu vou depor de novo quando eles forem julgados no tribunal de júri, e até a imprensa questionou um pouco, a gente comenta no livro também, um detalhe, que, mas não tem imagens dos indivíduos chegando até determinado ponto de onde eles partiram. Né? E por que não tem? Porque a equipe que foi coletar as imagens, e aí eu estou falando da orla da praia, né? Tá. Né? Os indivíduos saíram do quebra-mar, na Barra da Tijuca, passaram pelo primeiro OCR na subida do Alto da Boa Vista, acessaram a Tijuca e chegaram na Casa das Pretas. Esse foi o caminho que eles fizeram. Mas não tem imagem da praia, porque para chegar no quebra-mar tu tem que cruzar a praia da Barra. Sim. Mas não tem imagem ali. Agora, por que não tem?
Porque os policiais que foram escalados para pegar imagens do OCR para trás, eles cometeram um equívoco. Qual foi o equívoco? Ao pegar a imagem, eles analisaram a imagem. Eles não deveriam analisar a imagem. Porque o comando dessa operação era só arrecada. Mas o policial civil, ele tem essa pegada, né? Diferente do militar, né? O militar, ele tem essa coisa do cumprimento da missão. Ele não checa, ele não pensa, ele não analisa, ele vai e cumpre. O policial civil é uma atividade diferente, uma atividade de operação de inteligência e tal. Eles têm, muitos deles têm esse conhecimento de trato da prova. E aí eles arriscaram fazer a análise. Quando eles jogam no computador, porque tem esse problema técnico de codec, eles não veem o carro ali. Quando eles não veem o carro no quebra-mar, um pouco mais para trás do quebra-mar, ele vai no mapa e elimina. Olha, o carro não veio pela praia. Só pode ter vindo da Zona Sul ou do Recreio. E aí trouxe mais um problema pro senhor. Trouxe mais um problema, que vai fazer diferença lá na frente. Lá na frente, quando a gente recebe uma denúncia anônima de onde os caras saíram, eu não tenho imagem da praia. Porque o colega não teve o cuidado de perceber que, ao olhar a imagem, ele poderia errar. E ele errou. Sim. E aí, mas graças a Deus, a gente tem uma no quebra-mar. A única imagem que eles pegaram, que eles analisaram e não perceberam o erro, um técnico depois, quando a denúncia anônima entrou, eu falei, revisa. Quando ele foi revisar, estava lá o carro. Por quê? Porque quando você colocava a imagem para rodar, por causa de um vício de codec, ela pulava. Ela fazia saltos. E esse ela segundo fazia que ela saltos. pulou, ela não pulou, pegou o ele carro. não viu. Ou seja, ele fez um juízo errado. Mas isso acontece, são seres humanos. Isso é normal. Sim. Pode acontecer. Mas é um protocolo rigoroso que o caso Marielle ensina, né? Para outros casos que a gente tem que cumprir missão e não pode fazer esse... Porque tinha um profissional só para receber essas imagens e para analisar. Sim, ele iria pegar as imagens, ele iria tratar elas e certamente esse corte seria Ele ia perceber, não ia eliminar, ia dar um outro comando. Continua pela Sim. praia pegando imagem. Porque fica mais... E aí Exato. quando voltaram pra praia já não tinha mais imagem pro DVR. Porque passou tempo. Passou o prazo e né? perdeu A as gente imagens. é uma luta contra o tempo. Essa primeira atividade que a gente faz nas primeiras horas, ela tem DVR que dura 7 dias as imagens. Tem DVR que é menos do que isso, porque trabalha-se com uma capacidade de HD. E Sim. você programa ali para ele jogar uma imagem em cima da outra. Né? Ô, delegado, e qual foi, voltando aí na minha primeira pergunta ainda, a partir disso, qual foi um ponto-chave, assim, que vocês alinharam a investigação e sabiam, assim, tá, é a milícia, é fulano de tal, temos esse suspeito. Qual foi o forte indício que vocês tiveram a partir daí? Eu acho que antes disso tem até um outro fato importante, que é os estojos que foram encontrados, né? Que é um lote de os EZ-18, né? As munições... Na verdade, é um quebra-cabeça, né? O caso Marielle é um verdadeiro quebra-cabeça e em alguns momentos a gente não tem as peças. Né? A gente não tem essas peças, as peças faltam. A gente tem que montar essa imagem e você pega uma peça, tenta encaixar, não dá, mas ela tem tudo a ver com aquele... Não é possível que essa peça não encaixe aqui, né? Então é o tempo inteiro assim, né? Começa com a questão do clone, começa com a questão... enfim, tem várias questões que a gente vai tentando romper e não consegue. Técnicas que nós dominávamos que já não se aplicam mais, né? A questão da UZZ-18, que acabou vazando, né, o lote, né? Porque nós temos um caso, né, esse caso Marielle, uma execução em carros em movimento em que os indivíduos não descem do veículo. Não descem. Eles aplicam aqueles tiros e vão embora. Então, eu jamais terei testemunha presencial para fazer aquilo que normalmente resolve homicídio, que é auto de reconhecimento pessoal. Né? Uma cifra a ser refletida sobre investigações de homicídio no Brasil é uma cifra que dá conta de mais de 80% dos casos de homicídio são resolvidos com testemunha, com testemunho, com reconhecimento. Nesse caso não teria. Não teve. A gente já sabia que não teria. Então, a gente sabia nesse momento que nós teríamos que resolver com prova técnica. Porque a imagem da execução também não tem. E os vestígios que foram deixados nessa ocorrência, e o importante vestígio é o estojo, que ejeta da arma. Quando ele prime o gatilho, a arma cicla, o estojo salta da arma e fica no chão. Então, quando eu faço uma cena de crime de morte
de disparo de arma de fogo, me interessa esse vestígio, que é o estojo. Vazou o estojo, o ZZ-18. Todo mundo no Brasil ficou sabendo que era o ZZ-18. Ok, sou contra esse vazamento e a gente vai conversar um pouco sobre investigação em mídia. Né? Não me deixem de perguntar, porque eu acho isso bastante importante. Mas, veja, se a gente fizer um paralelo com outro caso grande como Marielle, que é o caso da morte, o assassinato da juíza Patrícia Scioli, que é um caso emblemático, eu estava nele também, ele foi solucionado em pouquíssimo tempo. Um caso de repercussão e um caso de complexidade. Mas um vestígio deixado na cena do crime, que é o estojo de munição, tinha um lote. Logo que ela morreu, traçou-se em cima do perfil dela algumas linhas de investigação, e uma das linhas de investigação era policiais militares do 7º Batalhão, que ela tinha acabado de decretar a prisão deles. Aliás, aconteceu à noite. Antes dela deixar o fórum, ela deixou o fórum tarde da noite, ela decretou a prisão deles. E eles ficaram sabendo. E aí resolveram matá-la naquele dia. E aí eles erraram. Eles tinham pensado um modo de execução perfeito, mas porque tinha que ser naquele momento, eles começaram a errar. Porque fizeram uma perseguição dela do fórum até em casa de moto, ficaram muito vulneráveis, mesmo que estivessem de capacete, mas ficaram vulneráveis. Não conseguimos identificar eles na moto, mas lá na frente foi útil ter todas aquelas imagens dessa perseguição. Mas vamos aos estojos. Eles usaram 2 pistolas. Deram mais de 20 tiros nela. Tá. Só que erraram. Uma das armas era da corporação. Municiada com munição distribuída para o batalhão. Daí já era. E aí já era. Porque quando eu pego o estojo e rastreio o estojo, o que a CBC me diz? Lote Que vendeu para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu questiono a Polícia Militar e ela diz distribuir para o 7º Batalhão, que era uma linha de investigação. Agora é só embalar. Demorou 4 meses a investigação. Agora, 7 anos depois, a Marielle morre. Eu vou usar essa técnica, correto? É uma lição aprendida. Foi a que deu certo. É um caso que me ensinou, como todos os casos ensinam. Eu vou usar essa técnica. Ocorre que ao fazer a mesma engenharia reversa para descobrir sobre o lote, o ZZ-18, o que eu descubro? O ZZ-18 foi uma munição comprada pela Polícia Federal em 2006. Uma quantidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, só no Rio de Janeiro, 200 mil foram distribuídas para o Rio de Janeiro. Mas tudo bem, foram 200 mil. Eu só tenho que achar uma de 200 mil. Para onde ela foi, aonde ela foi distribuída, se ela já matou alguém. Então, alguma informação eu consigo... É óbvio que não dá para rastrear as 200 mil. Mas eu já estava feliz de ter 200 possibilidades. 200 mil possibilidades. Eu não tinha para onde ir. Eu tinha para onde ir. Por mais que seja absurdo, fala, pô, mas como? Mas a gente não pensa nisso. A gente quer resolver. E aí, qual foi o trabalho que a gente fez? A gente começou a olhar munições que foram deflagradas em crimes de homicídios. Na Baixada, na capital e em Niterói, São Gonçalo. Onde tem DH rodando, onde a gente visita todos os locais e a gente arrecada os vestígios. Só que aí eu comecei a achar os ZZ-18. Nos locais de crime. Nos locais de crime. A mesma munição usada para matar a Marielle. Os ZZ-18. Beleza, eu falei, pronto, agora a gente vai andar. Eu comecei a achar, e agora essas munições que já foram utilizadas em homicídio vão começar a conduzir a minha investigação. Lembra do quebra-cabeça sem peça? Sim. Olha a outra peça que não encaixa. O meu objetivo era achar o quê? O ZZ-18 9mm, certo? Tá. Mas o que eu encontro? O ZZ-18 de vários calibres. 45, 9, 556, 762. Ou seja, a Polícia Federal comprou munições em grande lote, o ZZ-18 e de diferentes calibres. 9, 40. E para piorar, essas munições são encontradas deflagradas em diferentes áreas territoriais dominadas por grupos criminosos diferentes. Então não tinha como se manter, não tem fazer como um padrão criar, ali para tentar não tem padrão. Eu não consigo padrão. Veja que um vestígio que foi muito valioso numa investigação há 7 anos atrás não me ajudou numa investigação em 2018. E, veja como é complexo. Estava tendo que procurar uma outra linha investigativa para conseguir. Então é isso. A gente comemorava e daqui a pouco, né? E isso, perceba, numa pressão absurda, né? A equipe muito pressionada. E se a gente for lembrar disso, é muito claro a imagem na minha cabeça. Dava dia 14, começava a contagem. Tantos dias. E os policiais
E todo mundo querendo entregar. É preciso dizer o seguinte, todo policial civil, em qualquer lugar da federação, quando ele pega um caso, ele quer entregar. Exato. Isso é motivo de muita felicidade para quem trabalha como a gente trabalha, né? É ler do engano, imaginar que a gente está ali para figuração. Não. A nossa razão de existir é entregar a resposta o quanto antes. Pela família e, nesse caso, para a sociedade. Né? Era uma questão que mexia demais com o espectro social do Rio de Janeiro e do Brasil. Né? Uma vereadora assassinada. Sim. Agora falando nela, delegado, o senhor arrecadou o telefone, né? Que pertencia a Marielle. Aí o senhor falou que tem que fazer um estudo psicossocial da vítima. O que o senhor achou nessa vítima, assim, qual foi o padrão que o senhor encontrou nela para tentar procurar alguma outra linha, ou se de fato o senhor investigou ela para achar assim, não, vou ver se ela está envolvida com alguma coisa, porque a gente tem aquele preconceito político, né? Mas político, vamos ver se ele está envolvido com alguma coisa, se ela ficou devendo alguma coisa, se ela está mexendo em algum lugar que não está devendo. Qual foi a sua busca, assim, quando o senhor começou a investigar esse aspecto psicossocial dela? É muito importante que você lembre isso, porque o telefone da vítima, né? Aliás, o telefone hoje, né? A gente também vai conversar sobre isso. O telefone hoje é um computador de bolso, né? E a gente joga ali para dentro tudo que a gente faz durante 24 horas, uma semana, um mês, um ano. E fica tudo ali registrado. Né? Então, era uma grande expectativa nossa, quando nós tivemos acesso ao telefone dela e do Anderson, em especial, que a gente, através de tecnologias hoje disponíveis para as polícias, que a gente extraísse esses dados e lá estivesse dito o porquê. O porquê que ele está lá. E começamos a vasculhar o telefone dela. E, para nossa surpresa, é bem interessante isso, né? Como eu disse, todo caso tem algo só dele, né? Só dele, que não vai se repetir. Nós encontramos no telefone da Marielle, já na área de trabalho do telefone dela, um aplicativo que servia para registrar todas as ligações que ela fazia e que ela recebia. Aquilo chamou a atenção da equipe de busca eletrônica, porque é um padrão incomum, né? Pelo menos para nós era. Sim. Né? Depois até descobri que tem outros parlamentares, né? Empresários que têm esse hábito. Que usavam o mesmo aplicativo. Que usa esse aplicativo instalado. Num primeiro momento, a gente quis acreditar, né, que alguém pudesse ter instalado para monitorar ela. Foi a primeira coisa que a gente pensou. Mas logo essa convicção cai, porque se assim o fosse, não estaria na área de trabalho. Sim. Estaria escondido. Invisível. Estaria invisível para ela. Mas ela sabia que gravava as próprias conversas e que ela recebia. Mas o que é importante nessa conversa, nessa coisa? É que é um ano. A gente teve a oportunidade de conhecer essa vítima, Marielle Franco, 1 ano de ligações feitas, ligações recebidas. Olha como isso é valoroso. Eu não sei o que eu falei há 1 ano atrás. Eu não sei com quem eu me relacionei, quais as conversas que eu travei. Então, assim, a gente teve a chance de mergulhar nessa alma humana, nessa pessoa, que rapidamente a gente passou a admirar. Porque imagine se nós pegarmos 1 ano de um político qualquer aí e pegar um passado dele 1 ano. A gente vai achar algumas coisas. Achar bastante coisas. Né? Não há ali. Não há ali. A gente percebe um profissional muito ético, crente demais nas suas convicções, com planos de futuro, nessa coisa de política, um gabinete muito vivo, dividido em pastas por temas, e chamava atenção que eram temas nacionais. Não eram bandeiras de Rio de Janeiro, até tinha questões, mas muito nacionais, muito de luta pela mulher, pela questão da discriminação racial, da igualdade de gênero. Então são questões de bandeiras nacionais que distanciam para uma motivação de algo exclusivamente do Rio de Janeiro. E a gente descobre uma mãe muito presente, uma filha muito afetiva. E então a gente, poxa, depois de 1 ano a gente conhecendo essa pessoa em profundidade, a gente não consegue enxergar o porquê. E ela estava muito serena, principalmente antes do crime. Tinha uma questão política ali, ainda se avizinhando o próprio assassinato, que era a questão dela sair como candidata a senadora, que era um desejo dela, a gente descobre ali, mas que tinha uma costura do partido de indicá-la como vice-governadora naquela eleição de 2018.
E foi o que acabou acontecendo. Ela foi indicada como vice-governadora Vai ser vice-governadora. e ela já estava tranquila contra aquilo. A gente até imaginou que no telefone a gente fosse achar alguma Uma pendência divergência entre eles ali. que o próprio eleitoral do próprio partido e tal. E não, ela estava muito tranquila, já tinha aceitado isso. Né? Então, assim, foi inevitável a gente se apaixonar por essa pessoa, por esse ser humano. E aí a gana, que já era muito grande, e sempre o em qualquer caso que a gente... passou a ser muito maior, né? De encontrar essa resposta o mais breve possível. o senhor viu que ali ela não tinha vestígio nenhum de ter contribuído para que alguma coisa acontecesse com ela. Então era mais uma peça que não encaixava, né? É isso. Poxa, mas do perfil não me diz. O senhor falou do PSOL, era o partido dela na época, né? Sim, o O senhor PSOL. também investigou o pessoal do PSOL para Sim. tentar buscar alguma... Na verdade, é aquilo que eu disse. Quando você conhece o perfil psicossocial da vítima, quando você tem uma leitura de Rio de Janeiro, quando você conhece esses bastidores, você traça as linhas de investigação. E nesse momento, nenhuma linha pode ser e deve ser descartada. Mas e quando vocês identificaram o perfil dela, e aí vocês pensaram assim, bom, ela tem uma vida ilibada, ela é uma pessoa boa, né, assim que a gente diz. O que vocês pensaram? Tá, se não é essa possibilidade aqui, ela não tem nenhuma ameaça, nada. Não tinha ameaça, não identificamos. Mas aí identificaram, tá, é milícia. Não sei o quê. Não, Como é que veja. foi assim Conhecer a atuação, principalmente do mandato dela, foi importante. Foi importante porque a gente estabeleceu ali algumas linhas de investigação em cima das pautas, né? Por exemplo, tinha uma pauta dela muito presente, que era a questão da violência do 41º Batalhão. Né? Ela colocava muito isso ali. Nós investigamos os policiais do 41º Batalhão. Nós ouvimos, grampeamos, nós fizemos telemática, a gente averigou. Nós tivemos questões pontuais de problemas que os assessores tiveram dentro da Câmara Municipal, então todos os vereadores foram investigados. Nós tivemos problemas do mandato com algumas pautas em alguns bairros, principalmente na questão fundiária. Teve uma questão que a gente percebeu que o mandato dela operou muito na questão fundiária, na questão de posse de terra, regularização de terra em Vargem Grande, Vargem Pequena, que é uma região da Zona Oeste. A gente também checou essas questões. O que é fato é que, a partir desse perfil, nós desenhamos muitas linhas de investigações, permanece ainda nos autos, foram coisas produzidas e devem ser revisitados ou já o foram por quem já tocou a segunda fase dessa investigação. Pelo menos esse é o meu desejo, de que tudo que nós deixamos na primeira fase sejam revisitadas e aprofundados. Então, quem lê o livro, quem conhece a investigação, vai perceber que nós deixamos muitas linhas em aberto. Porque em determinado momento da investigação, a nossa decisão foi muito objetiva. Nós já temos os executores. A questão de mando não cabe mais. Vamos deixar para a segunda etapa. E aí a gente desmembrou o trabalho. Mesmo porque nós já tínhamos uma experiência, em outros casos, de que numa prisão do executor, numa delação premiada, num interrogatório, num bem como um computador, um telefone apreendido, você pode ter a linha para o mando. Então a gente tinha uma perspectiva de alcançar os executores, nós resolvemos o mando. Chegaria nos mandantes. Chegaríamos nos mandos. Então tem muita coisa ainda em aberto, a partir do que nós fizemos, e o perfil dela dá apontamentos nessa direção, que tem que ser trabalhado agora, na segunda fase, para resolver essa pendência de quem mandou matar Marielle. Antes da gente entrar nos executores, né, e traçar esses perfis, vou lhe fazer a pergunta, então, sobre a questão do vazamento das informações aí. Como é que foi isso? Qual era a relação com a imprensa? O senhor falou que ficou chateado, enfim, foi prejudicial para a investigação o vazamento da informação referente aos lotes das armas, não, das munições. É lotes que vocês chamam? Sim, foi um lote. Lote, né? Como é que foi isso? A relação imprensa, o caso? Essa é uma discussão muito importante, né? Quando a gente colocou o caso Marielle, pelo menos o primeiro ano, em livro, um dos objetivos, né, é de conversar com a sociedade e a gente discutir algumas questões com bastante seriedade, né? Uma das questões que a gente discute no livro é essa relação entre investigação e mídia. Porque, inegavelmente, não há de se negar que numa investigação de tamanha repercussão, o interesse pelo que está sendo feito, o interesse público, a prestação pública
é reconhecível, é razoável. Então, a busca pela informação eu acho lícito, né? Aliás, o direito à informação, o direito à comunicação, o direito de mídia está garantido na Constituição Federal. Mas me parece que isso confronta, em alguns momentos, com outro valor que a gente muitas vezes não leva em questão, que é a necessidade, a imprescindibilidade de sigilo que a investigação precisa. Porque num caso complexo e de repercussão, quem está na execução do crime, quem está no mando do crime, quem está na preparação do crime, também está acompanhando os passos da polícia. E os passos da polícia não podem estar sendo dados pela mídia. Então, me parece que não há ganhos para o direito à informação quando a informação, por exemplo, como o ZZ18, vai fazer diferença. Qual a diferença para as pessoas saberem, para as pessoas de maneira geral, que têm direito à informação, qual o uso apreciável ou que vai fazer alguma diferença saber que a munição é o ZZ18. Saber que a arma foi identificada, a arma que matou Marielle foi uma ZZ18, uma HK, uma MZ5, né? MP5. MP5. Qual a relevância disso? Então, quando a gente chega no caso, a gente já imagina que vai ter que enfrentar isso. Porque já era uma percepção nossa a invasão que a mídia faz sem limite a uma investigação. A gente já tinha essa percepção. E sem contar que causa um retrabalho, né? Porque o senhor teve que ouvir de novo a única vítima sobrevivente porque tinha vazado o termo dela, né? Exatamente. Porque, veja, eu já tinha uma percepção em outros casos que isso acontecia. E no dia seguinte à morte, eu chego na delegacia. Eu fui transferido e chego. Quando eu chego lá, eu já tenho o desprazer de ter contato com um jornal de grande penetração, e ele tem uma grande camada de notícias policiais, dando em primeira mão o termo de declaração da Fernanda. E qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade disso? O que vai ajudar no caso? É que o delegado... Não, o que vai... veja bem, se coloque no lugar olha só, perceba. A Fernanda, assessora da Marielle, ela sobreviveu por um milagre. É preciso ter essa sensibilidade, essa empatia. Porque os tiros foram disparados contra o veículo e ela só não morreu porque ela não estava com o cinto afivelado. Ela conseguiu... E ela se jogou pro solo do veículo, pro chão do veículo. Porque ela era um milagre. E aí essa pessoa participou desse evento, a amiga dela morreu caindo o corpo sobre ela estava toda cheia de sangue. Isso é impactante demais para no dia seguinte você ligar a televisão e ver o seu termo de declaração que você deu numa perspectiva de sigilo, que a polícia tem que garantir para toda e qualquer testemunha o sigilo. Divulgado em rede nacional. Estampado em rede nacional. Qual é a validade disso? Qual é a importância disso? Sim. Eu acho que... Não, eu também concordo. Eu faço parte da imprensa, mas eu concordo com isso e aí tem uma explicação para isso. Isso vende. Tudo bem, mas aí o que eu quero discutir... É isso. Se faz isso porque vende. Entende? Óbvio, não tem nenhum contexto. Que diferença que faz o termo de declaração dela ali, naquele momento? Se não tinha ninguém sabia quem poderia ser. É porque vende. O jornal, ele pensa em vender. E aí os jornalistas, claro, alguns são pressionados a ir atrás, a entregar alguma coisa, e outros por interesse próprio. Sim. E isso é um sentimento do jornalista. Eu não estou fazendo o juiz aqui para dizer se é certo ou errado. Eu acho errado, tá? Eu acho que não agrega em nada. Mas isso vai ter, e cada vez mais. Mas eu acho que o caso Marielle e todos os casos tem que colocar a gente em outra direção, porque perceba, o prejuízo tem que ser percebido. E qual é o prejuízo nesse caso? Vou te dizer. Eu tinha que ouvir ainda vários assessores do departamento dela, aliás, do mandato dela. Vamos lá. Se a primeira testemunha, o termo dela já vazou, o que esperar das outras? Qual é a minha segurança enquanto testemunha revelar algum dado que só eu tenho? Sim. Eu não vou dizer. E aí começa o prejuízo. Então, eu acho que temos que ter uma reflexão de ética nessa história. Sim, sim. Eu tenho um direito, mas eu tenho outro direito. Eu concordo. Nada é absoluto, é relativo. Eu não vou falar com aquele delegado, que se ele vazou dela, que era assessora, eu perco a confiança. Eu perco a confiança. O que pode ser de mim? E mais, estamos diante de um caso complexo. Não é qualquer pessoa matando. Não é qualquer modus operandi, que a gente diz na linguagem policial. Não é qualquer pessoa que faria aquele crime daquela forma. Então, se eu estou dizendo a ele que eu já sei a arma que ele usou, o que ele vai fazer com a arma?
Não vai me deixar esperando. Entende? Então, há prejuízos sérios. Enormes, né? Por exemplo, a Fernanda ficou desesperada. Eu tive que ir no dia seguinte, conversar com ela, desconstruir aquilo tudo, tomar um novo termo dela. E sabe para onde ela foi? Para a Europa. Ô, delegado, Ela foi pra Europa. e o senhor tentou identificar quem é que vazou? Como é que vaza isso? Porque Olha assim, só. eu sei como é a relação, tá? Mas é muito difícil um delegado fazer isso. Isso é... O delegado é a figura principal da delegacia, ele não faz esse tipo de coisa, ele não vaza isso. Até porque prejudica o próprio trabalho dele. Mas assim, se identifica assim, pô, onde é que saiu, cara? Olha só. E ter numa coisa tão, numa investigação tão complexa, tu não vai parar pra buscar de onde é que vazou. Tu não tem Olha que- só, eu tenho duas coisas aí. Eu tenho a pessoa que está vazando e eu tenho a pessoa que está se aproveitando do vazamento. Então eu tenho conveniência e oportunidade aí. No caso Marielle, como eu já tinha essa percepção quando eu cheguei de que as coisas estavam vazando, sabe o que eu fiz? É novo na Marielle. Nenhum outro caso teve isso. Hoje, no Rio de Janeiro, na maioria dos estados, tudo é feito em sistemas. Tudo é colocado em nuvem digital. Né? Então, está tudo digitalizado. Sabe o que eu fiz no caso Marielle? Eu simplesmente não joguei para dentro do sistema. A primeira fase da Marielle Segurou tudo no papel. é toda a moda antiga. É toda no papel. É todinha no papel. Não tem nada no sistema. Pra garantir. Para garantir que não houvesse Não, vazamento enquanto eu estivesse à frente do Mas caso. provavelmente vazava E assim foi do- feito. Mas perceba, olha só. Eu fiz isso quando eu cheguei, eu decidi isso. Comuniquei ao chefe de polícia, numa reunião com eles, comuniquei na época, General Richard, que era o responsável pela segurança pública na intervenção, que assim eu faria. E eles concordaram comigo. Isso é novo, nunca teve isso. Para não ter vazamento, mas perceba, no meio do ano, se eu não me engano, em agosto, um pouco mais, um pouco menos, a Globo, Rede Globo de televisão, teve acesso a 14 volumes do inquérito. 14 volumes. Sabe o que é isso? É muita informação. E quando isso vaza, é preciso ter responsabilidade de que tem ali pessoas sendo ouvidas como testemunha, pessoas sendo ouvidas como acusados, provas sendo apresentadas ali, perícia sendo realizada. Tá tudo ali. Agora, qual é a minha perspectiva naquele fato? Tranquilidade. Porque Mas- não fui eu que vazei. Sim. Porque eu não tenho Mas, ô, como delegado, vazar. Eles não levaram os 14 alunos. Ali não. Não mas- levou, porque estava dentro da minha sala, Sim. na minha chave. Sim. Ele só ia para o Ministério Público e para o juiz. Então, se vazou, ou foi no Ministério Público ou foi o juiz. Ou foi os promotores ou foi o juiz. Mas pagaram caro pelas informações. Tudo porque- bem, mas- Pois é, porque, cara, tu imagina, tu tá diante de um caso assim, tu vai vazar, tu vai prejudicar a tua própria investigação, não faz sentido, Não. né? Então, provavelmente alguém, sei lá, deve ter vendido isso. Mas porque sabe não o que, é que eu possível. fiz? Sabe o que, que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Ah, é? Vazou mesmo? Eu lembro que tinha um feriado de quinta-feira, depois era sexta normal e sábado e domingo. Então era um feriado ali que eu não lembro bem qual era o feriado, mas eu não dormi. Eu fiquei tão pé da vida que eu falei, isso não pode ficar assim. É Sim, o porque fim todo do o trabalho mundo. que o senhor fez ali É o é- fim do mundo, é uma irresponsabilidade. Tá todo mundo cobrando a resposta e ninguém tá agindo para que a resposta aconteça. Estão fazendo o inverso. Tá faltando ética. Tá faltando ética. A mesma imprensa que estava cobrando era a imprensa que estava atrapalhando a investigação. E expondo as pessoas a O risco. senhor chegou a falar É isso assim. Escuta o que eu fiz. Escuta o que eu fiz. Eu simplesmente fiquei em casa rolando para lá e para cá o que eu ia fazer para parar aquilo. Porque a Rede Globo deu na quinta noite no RJ2 e a minha perspectiva é que seria sexta-feira, sábado, Domingo ia bombar. Domingo iria pro Fantástico. Ia sair todo inquérito. Ia no sair o Fantástico. inquérito todo. É tempo razoável para que isso fosse feito. E aí o que eu fiz? Eu representei, eu liguei, eu fiz contato com o juiz, falei, excelência, o senhor vai trabalhar amanhã? Que seria sexta-feira? Sim, vou trabalhar. Excelência, o senhor pode me receber? Gostaria de falar com o senhor está sabendo do vazamento. Vi na televisão, quero falar com o senhor sobre isso. Eu simplesmente representei contra as promotoras. Eu simplesmente representei contra o jornalista. E pedi para que o delegado de polícia, o juiz, acolhesse a nossa representação, proibindo a Rede Globo de dar uma folha que fosse e arbitrasse multa. Isso está registrado no caso Marielle para a história. É preciso dizer isso. Dito e feito, o juiz acolheu a nossa representação, oficiou a Globo e o William Bonner deu no Jornal Nacional da própria sexta-feira, à noite. E chamou a atitude do juiz de censura. E o senhor sofreu alguma retaliação? Não, porque o senhor era o cara do caso, mas assim, o senhor sentiu assim, né, com a imprensa, assim, os caras...
Sei lá, Olha, alguém lhe falou alguma coisa. Isso vai acontecer, mas há algo muito maior que isso. E aí não rodou, não teve nada do Não Fantástico. teve, Não foi não teve. Não saiu. A Rede Globo cumpriu, disse. O Bonner leu a nota da Rede Globo dizendo que ia recorrer, mas não recorreu. Eles aceitaram. E que bom que é possível, né? Até porque não tinha motivo nenhum para eles divulgarem. Exatamente. 14 volumes. E aí o Ministério Público, que foi apontado como quem vazou, porque na verdade o que foi para televisão era uma versão digitalizada, que eu não tinha digitalizadora. Olha que coisa. Às vezes é bom não ter meios, né? É bom não ter recurso. E eu não tinha naquela época ainda digitalizado o inquérito, que era coisa até irresponsável minha. Porque o certo era cada vez que eu tirava eu deixava fora do sistema, eu deveria ir digitalizando. Mas até aquela altura eu não tinha. E eu não pensei nisso. Eu só queria guardar o sigilo do inquérito policial, Sim, mas poderia pegar fogo nele. Era manter o sigilo. Mas e a poderia única pegar forma de fogo, manter sigilo mas poderia era pegar isolar. fogo nele, né? Já era. Já era. Quer dizer, olha o prejuízo. Então, quer dizer, foi irresponsável da minha parte, eu admito. Nem tudo é vitória. Tem derrota também. Mas depois, quando eu me dei conta, eu entrei em contato com a intervenção e pedi que eles providenciassem uma máquina digitalizadora. E aí eles me forneceram. E eu aí sim, eu tenho até hoje guardado comigo. Todo ele digitalizado. Até hoje. E aí o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar o vazamento, mas até hoje não teve resposta. porque é muito difícil. O repórter não vai dizer, porque ele tem o sigilo da fonte. E ele usou um alho também, né? Ele teve em pontos diferentes, porque sabia que talvez fosse... Poxa, isso pra mim foi Mas, impressionante, né? Depois ele participou de um documentário da própria Foi ele Rede que fez, Globo. né, o documentário, né? Ele fez Marielle, o documentário. E aí, cara, eu só achei isso um absurdo. Mas, enfim, cada um no seu quadrado, né? Sim. Ele disse que ficou 2 horas em frente à DH, 2 horas em frente ao TJ, 2 horas em frente ao fórum, para que se houvesse uma investigação de quebra de sigilo, ele não fosse percebido. Mas isso é comum, nos casos grandes é comum. Mas eu identifico aí que, claro, nesse ponto eu também concordo que não tinha elementos jornalísticos para que fosse algo que interferisse na vida das pessoas, de dizer assim, quem fez foi tal coisa. Ali eram simplesmente dando passo a passo da investigação. Mas com certeza ali rolou grana. Porque a imprensa, ela é muito difícil acontecer isso, mas ao mesmo tempo é difícil alguém dar uma informação de graça. Sim. Ninguém vai ligar para um jornalista e vai dizer, eu tenho informação aqui, vou te dar os volumes, aí tu vê o que tu quer fazer. Sempre tem alguma coisa por trás. Então provavelmente rolou grana e alguém ganhou. O que fica ainda mais triste, né? Pois é. Muito. O que fica ainda mais triste. Mas a gente tem que mudar isso, né? A ideia é essa. Questão cultural, né? E vai levar tempo, né, infelizmente. Né? Mas a ideia é a gente bater até mudar. A gente tem que melhorar enquanto país, pelo amor de Deus. Não dá pra ser assim, não pode ser assim. Levar desse jeito. Comportamento como se fosse normal, né? Levar desse jeito não pode. A gente tem que ter ética em tudo que a gente faz, né? Vamos entrar nas pessoas? Eu queria só falar sobre o local de crime que o senhor fez depois, né? O senhor fez uma restituição, né? E tem uma passagem no livro que eu achei muito interessante, que ali dá pra gente perceber, assim, que é o momento que tu tem que ter frieza e ver, né? Foi quando vocês fizeram os tiros, né? Repetiram os disparos. E aí eu me lembro que tem uma fala do senhor perguntando pro perito, né? Se aquilo ali era uma coisa que qualquer um poderia fazer. E o perito fala que não, que ele repetiu 4 vezes, né? E não tinha conseguido... O que o senhor pensou depois disso, tá ligado? Opa, peraí, eu já desconfiava que eu estava lidando com gente de outro nível. Agora eu tenho... Certeza. Porque a ausência de imagem, né? Eu até tinha uma câmera muito próxima que poderia ter captado o evento, né? Mas ela estava inoperante. Até teve na época. Aliás, esse caso tem muito fake news, tem muita teoria da conspiração, né? Todo caso grande tem isso. E uma das teorias de conspiração que surgiram é que os caras que fizeram o crime, eles tinham controle sobre as câmeras da prefeitura, né? Coisa de louco, mas a gente chegou a confirmar que não. Então eu não tinha essa câmera que pegasse o evento. Mas eu tinha relatos de outras pessoas que não viram exatamente o evento ocorrendo, mas eles pegaram alguma coisa de informação. E eu tinha perícia que desenhava a dinâmica, né, em cima dos achados do local. E quando você não tem imagem, você não tem câmera, e para você avançar nas suas percepções, você tem que fazer reprodução simulada, que é uma ferramenta prevista na nossa legislação processual penal e que no homicídio, não raras vezes, é utilizada. Me interessava, essa altura do campeonato, fazê-la, porque nós tínhamos 9mm, a arma
A munição utilizada era 9mm, a arma também utilizada era semiautomática, né? Então ela disparava muitos disparos ao mesmo tempo, rapidamente, né? Vamos dizer assim. Mas era possivelmente uma arma pequena, de porte de arma de assalto, que a gente diz, né? Mas nós não tínhamos certeza absoluta e precisávamos fechar essa questão tecnicamente, né? E só tem um jeito de fazer isso. Atirar com várias munições num ambiente fechado e ver se o culote ele tem o mesmo desenho, né? Porque quando bate no culote, na espoleta, o percutor ele deixa uma marca bem característica, né? Então você acaba afastando alguns tipos de modelos de arma de acordo com o percutor. E o percutor batendo ali, os peritos davam a indicação de que provavelmente seria uma submetralhadora. Mas não tínhamos certeza. A gente tinha que executar mais tiros e colocar isso de forma dinâmica na cena, como foi o crime. Então, dito e feito, nós fizemos contato com a intervenção e dizemos, é imprescindível fazer essa reprodução simulada, que eu preciso de algumas respostas. Quero saber da perícia do atirador, se é uma perícia especial ou qualquer pessoa era capaz de fazê-lo. E qual é, de fato, a munição que vai gerar esse ferimento dessa forma e vai dar portabilidade de atirar de dentro do carro. Enfim, tinham várias questões que a gente quesitou para os peritos e a reprodução simulada foi resolvida. A intervenção, eu acho que só ocorreria essa reprodução simulada por conta da intervenção. Para poder isolar a área ali. Porque os militares, eles têm isso como protocolo deles. Eles fazem isso com muita facilidade. Eles isolam muito facilmente o território. Eles decretaram como é que se chama? Que não pode voar, nem drone, nem restrição de espaço aéreo. Decretaram restrição de espaço aéreo para que a imprensa não fizesse cobertura via drone ou helicópteros, que é muito comum no Rio de Janeiro. Fizeram um isolamento muito grande dos moradores daquele entorno ali onde foi o local de crime e fizeram obstáculos, né? Balizando a região de tiro. Então a gente ficou muito confortável de fazer passadas com um veículo parecido, né, similar com o utilizado no crime, e realizar disparos num carro também similar. Com um boneco dentro do veículo recebendo esses disparos. E foram várias passadas até a gente encontrar o padrão ideal para a arma e para o atirador. E bem lembrado, depois que ele deu a quarta ou quinta passada, eu perguntei para ele, e aí? Falou, doutor, nunca vi algo parecido. E era o melhor atirador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, melhor atirador. Pois é, porque os tiros estavam tudo agrupados ali, né? É muito difícil, eu disse, é muito difícil. A maioria dos tiros pegou na cabeça dela, muito bom. Na verdade, foram 14 disparos que acertaram a superfície do veículo. O carro, os dois carros, eles chegam primeiro, eles ainda não estão em paralelo, né? Porque o carro dela estava ligeiramente à frente enquanto ele está chegando. Quando ele está chegando pela traseira à direita, ele já começa a disparar. Os primeiros 3 disparos transfixam e acertam o motorista. E aí o carro vai ficar paralelo, e nesse momento paralelo, ele já sabe que ela está naquela posição, ele realiza os outros disparos. Então são 14, 4 vão acertá-la. Todos em face. Todos fatais, ela morreu na hora, todos com muita capacidade de energia dispersa e nenhuma chance de vida, morte instantânea. E aí o carro passa e aí não volta mais nem para verificar se de fato... O carro passa, não precisava. Tanta certeza ele tinha muita certeza. Na precisão dele, né? Em eventos desse tipo, a percepção que nós temos é que não foi o primeiro. Algo que já está dominado, entende? Isso não foi sorte, então. Não, foi definido não ali tem como. que o cara porque aí era a gente perito. volta para um outro cenário no mesmo Rio de Janeiro, né? Existiam já outras situações de crimes e mortes que o cara encostou um carro, abriu uma janela, abriu uma van, disparou e sumiu com um fuzil, com a arma que fosse, né? E aí então a gente começa a fazer esse desenho, né? Da perícia do atirador, da utilização da arma, uma arma diferente. Aliás, essa arma, MP5, ela é bem famosa. Não sei se vocês haverão de lembrar do sequestro do ônibus 174. Ah, lembro. Lembra? Lembro. Tem aquela cena em que o sequestrador desce do veículo com a vítima dominada pelo pescoço, e aí um policial do BOP vai
A arma que ele está utilizando é a MP5. É uma arma de assalto. E aí não é a arma adequada para aquele tipo de abordagem. E ele acaba errando e acertando a menina. Então é uma arma bem famosa. E os policiais que passam pelo BOPE, lá atrás, tinham muita afeição por essa arma. Porque efetivamente é uma arma muito segura e muito, muito efetiva. Mas só quem conhece que gosta de manusear, né? O senhor tinha o carro clonado, o senhor tinha os estojos, e ali o senhor sabia que o atirador era alguém que conhecia do assunto, né? Sabia como é que funcionava. Sim. E a partir de então o senhor pensou em quê? O senhor disse, não, eu vou seguir por aqui, eu vou seguir com o meu leque aberto ainda, vou seguir procurando mais informações, eu vou... Nessa altura do campeonato, lembra que a gente começou conversando, a gente disse, olha, não tem testemunho, os vestígios não estão ajudando, não tem imagem, a prova terá que ser técnica. Porque os vestígios não vão me levar aos autores. Sim. E investigação, invariavelmente, na maioria dos casos, é dos vestígios para os autores. São os vestígios que vão levar aos autores. Nesse caso, estava ficando cada vez mais claro que o caminho deveria ser inverso. Né? Ou seja, tem que partir dos autores para os vestígios. E colar o vestígio neles. É isso. No fim, a percepção, cara, vai ter que ser isso, senão a gente não vai chegar. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Porque depois de muito tempo, né, depois que o Estado do Rio de Janeiro decidiu concentrar as investigações de homicídio, porque antes de 2010, elas eram dispersas. Cada delegacia espalhada pela cidade fazia o seu próprio homicídio. O homicídio aconteceu na área do Leblon, é a delegacia do Leblon. No centro, a delegacia do centro. Em 2010, isso interessante que foi uma decisão nacional. Todos os estados perceberam que essa era uma política pública importante. Concentrar para você prestar um serviço melhor. Né? E então, depois que você concentra, você começa a concentrar expertise, profissionalismo e muita informação de inteligência. Por mais que você não consiga fechar os casos, porque também tem isso, né? Você tem uma percepção de inteligência, quem está nesse crime, quem está nesse, quem está nesse, quem está nesse, quem está nesse. Isso é claro. Todo policial que trabalha com investigação tem essa perspectiva. Mas não é você saber que foi o fulano que está resolvida a coisa. Tem que produzir prova. Provar, né? Tu tem que provar. Autoria e materialidade. Para você poder apresentar no Ministério Público, virar denúncia, ir para o juiz, ele ser julgado e condenado. Então, assim, desde o começo da investigação Marielle, sob o prisma dos autores, a gente já tinha um mosaico de possibilidades. Eu me lembro a primeira ou a segunda reunião com o general Richard, eu já levei para ele. Já estava lá, estampado. Mas o senhor não tinha provas ainda para poder... Olha, com essa dinâmica, com essas características, só pode ser isso aqui. Só pode ser esse grupo aqui. Só pode ser isso aqui. Ó. E aí, vamos trabalhando para chegar, e não conseguimos. Só que daí nós tivemos uma decisão estratégica, e aí foi combinado também com o Ministério Público, e a essa altura nós estávamos trabalhando junto, já era o GAECO. A gente falou assim, é o seguinte, vamos instaurar inquéritos paralelos para fazer investigação nesses grupos, para buscar envolvimento deles no caso Marielle, ou a gente pega inquéritos de homicídios que já estão na delegacia e vamos começar a apertar todo mundo. O que a gente está buscando aí? Para ver quem vai cantar primeiro. A rua vai cantar. A rua vai trazer informação. E o caso de repercussão, ele tem essa particularidade. Entra muita informação. Desde o primeiro dia, nós tínhamos um grupo de trabalho só para checar informações anônimas. O Disque Denúncia, no caso. Entra de tudo pelo Disque Denúncia. Entra de tudo. Desde um Disque Vingança, desde uma covardia, entra de tudo. Até pessoa que recebe uma informação e psicografa quem for o autor. Até isso teve. E nesse fato aconteceu uma coisa curiosa, né? Que foi quando, acho que foi um policial militar que levou a informação pro senhor. Ou ali... Não, na verdade não veio não assim. Foi pro senhor, né? Foi pra Polícia Federal, né? Não. Aí já é um outro evento, né? Esse aí é o evento da investigação, que é um policial que estaria ameaçado por um miliciano chamado Orlando Curicica. Procura a Polícia Federal, dizendo que tem informação do caso Marielle. Essa informação é levada pra gente, a gente processa essa testemunha, que dizia que teria participado de uma reunião entre um vereador, que era vereador junto com a Marielle, chamado Marcelo Siciliano, e esse... Orlando Curicica. E na mesa, na conversa, Marielle tinha sido objeto de conversa. Então, esse vereador passa a ser linha de investigação, esse policial militar passa a ser uma fonte de informação, e a gente trabalha ele muito tempo.
até o momento que ele é investigado pela Polícia Federal, na tal investigação da investigação. Até isso teve, né? Meu Deus. O Jungmann, que não conseguiu levar a investigação para a Polícia Federal, Investigou. lá na investigou. frente, resolveu levar para o Rio de Janeiro delegados federais e policiais federais para investigar a investigação. Pegaram o delegado no grampo furioso que o Corinthians tinha perdido, né? Tinha sido campeão. Né? E aí nós fomos investigados. Tudo bem, pode investigar, não tem problema nenhum. E nessa investigação, já lá na frente, quase fechando o ano, eles chamaram esse policial e, segundo o policial, a versão dele, ele foi forçado a desdizer sobre a reunião. Com a Polícia Federal. Com os policiais federais e mais advogada. Ele diz, e é porque daí ele é ouvido na Polícia Federal, volta na delegacia, conta isso pra gente, isso tá no livro, e depois ele conversa com um jornalista, Roberto Cabrini, onde ele conta que foi torturado pela Polícia Federal para voltar atrás daquela informação que ele deu pra gente, da tal reunião. Mas e por que ele foi na Polícia Federal e não foi procurar o senhor? Então, veja bem, no primeiro momento, o que ele diz quando a gente pergunta isso para ele? Que ele tinha essa informação, não vem na delegacia e aí ele diz, né, que não confiava na delegacia. Não confiava porque tinham pessoas ali na delegacia que eram ligados à contravenção, ligados à milícia e tal, e ele não confiava. Né? Então até isso teve, mas aí a Polícia Federal, aliás, não era pela Polícia Federal, eram três delegados da Polícia Federal que receberam ele. E entraram em contato com o chefe de polícia. O chefe de polícia me ligou, tem uma pessoa aí que quer falar, que tá falando lá com os delegados. Tu quer ouvir? Eu falei, evidente, quero ouvir. E aí eu recebi ele. E aí nasceu uma relação de confiança. E me interessou se relacionar com esse policial militar, porque além dele dar essa informação que deveria ser checada, né? Ele deu outros homicídios também, Ele me deu vários homicídios do Orlando Curicica, da organização dele, os inquéritos estavam ali e faltava provar. E ele me deu os elementos necessários e a gente indiciou o Orlando Curicica e a organização dele em vários homicídios. Mas essa é uma questão em aberto. Afinal de contas, o Rodrigo está falando a verdade sobre essa reunião? Efetivamente ocorreu essa tal tortura que ele diz, psicológico lá, ou não? Eu não consegui apreciar isso. E ele ele seguiu sendo policial, ele entrou para algum não, programa de proteção. Ele foi preso. Porque ele também era envolvido com a milícia, né? Ele era envolvido na milícia. Então ele foi preso depois num outro inquérito do Ministério Público. Ele foi preso e está preso até hoje. Mas ele é um personagem aí que tem que ser trabalhado numa segunda etapa. Né? A gente desmembrou a questão do mando e essa história dele também foi desmembrada. E outra coisa também que a mídia ganhou espaço, não, que esse personagem foi também para o meio midiático, foi o Orlando Curicica, né? Porque eles que o senhor foi lá ouvir ele como testemunha, Sim. né? E aí disse que o senhor prometeu que iria acabar com ele, que ia fazer acontecer, que ia transferir ele para o Presídio Federal. E casualmente ele foi transferido porque ele tinha um outro processo que estava em aberto, ele foi julgado. E aí... exatamente. Essa passagem é bem interessante, né? E a força de um caso grande. Um caso grande, ele movimenta muito. Qualquer coisa ganha dimensão repercussão, gigantesca. Personagens. Aliás, se você pegar muita coisa que aconteceu depois ou até próximo do fim da primeira etapa da Marielle, muita gente entrou pro caso Marielle. Por exemplo, se você pensar a morte do Capitão Adriano, tem tudo a ver com a Operação Intocáveis. Mas a Operação Intocáveis é o quê? É um inquérito paralelo indo para cima do escritório do crime para saber se o escritório do crime está envolvido no caso Marielle. Então, é uma espécie de furacão que vai pegando e pegou por perto. E pegou o Orlando. Porque o Orlando estava preso numa perspectiva até de sair, porque ele tinha só um porte de arma, numa perspectiva de sair. Estava próximo de sair. Aí, então, os homicídios. E aí, quando o PM aparece e cria uma reunião onde a Marielle foi mencionada, ele coloca o Orlando Curicica, que estava ali quietinho, para dentro do caso Marielle. E eu recebo a informação, o que eu faço? Eu liguei pro general e falei, general, e aí? Vou lá ouvir o cara? Porque o que aconteceu? Quando o nome dele foi à baila, quando o nome dele foi colocado no caso Marielle, ele ficou descontrolado. Porque ele percebeu que esse negócio ia dar ruim para ele. Né? Ele queria passar batido. Ele vai pro jornal e publica uma carta. Ele manda uma carta pro... E aí tem outro detalhe, jornal, como é que essa carta como é que a carta chega lá? Ele escreve uma carta, o jornal publica a carta ele dizendo que não tem nada com isso, não sei o que. O diretor do presídio fala, o que é isso? O diretor do presídio transfere ele do 6 pro 1. E o 1 é de segurança máxima. Todo o conforto que ele tinha, né?
entre aspas, bem entre aspas, no sexto, ele não tem mais no primeiro. E aí ele sai louco e berrando, dizendo que não vai segurar, que vai falar, que não sei o quê. O general, conversando comigo, eu falei, e aí, general, ele tá dizendo aí que vai falar e vai dizer, e aí, vamos lá ouvir ele? No momento desse, você tem que decidir. Ouve ou não ouve? Se expõe ou não se expõe? Eu falei, cara, eu vou. Amanheceu o dia, eu fui lá, cheguei no presídio e fui conversar com ele. Crente que ele vai falar do caso Marielle. Eu tô acreditando nisso. Quando eu percebi que ele não tava titubeante, eu quero meu advogado, não sei o quê. Então, cara, olha, perfeitamente. Tá falando de A, de B, de C, cara, eu não sou corregedoria. Não tô aqui pra apurar desvio de conduta dessas pessoas que você tá dizendo. Não é o meu trabalho, eu tô aqui por causa do caso Marielle. Eu tô nele e você acabou de entrar. Agora era sair. Vamos ver se consegue aí, sair. Meu irmão, o que eu vou te dizer? Ele veio pras ideias. Eu vim aqui porque você acabou de entrar no problema. E eu também tô no problema. Eu tô até mais tempo que você. Mas veja, o teu direito é conversar com o seu advogado. Se você tá no problema e você quer fazer uma delação, ainda expliquei para ele o que era a delação, quais os benefícios, aquela coisa toda. O seu advogado sabe onde é a delegacia, ele procura a gente volta aqui e a gente faz a tratativa que for possível. Sim. Para minha surpresa, RJ2, o advogado dando entrevista, dizendo que eu fui no presídio, torturei o cliente dele e ameacei ele, que se ele não confessasse a participação dele no caso Marielle, 2 coisas eu faria. Primeiro, ia embuchar nele, né, a linguagem policial, vários homicídios, e que eu mandaria ele pro Presídio Federal. Poxa, primeiro que eu não tenho força para mandar pro Presídio Federal. Não sou eu que faz isso. Presídio Federal. E embuchar, não dá para embuchar sem prova. Então, assim, embuchar, como assim? É homicídio, não dá pra embuchar. Ali a gente percebe que ele teve um ato desesperador, né? Desesperador. Vou atirar contra esses delegados, que tá e atirando ele, em mim. E ele viajou, foi pro presídio. E foi pro presídio federal. Aí ele foi o delegado. Foi, né? Dias depois ele foi. E aí ele até hoje ele acredita que fui eu. E não foi. Não fui eu, era outra pendência que ele tinha. Agora, engraçado que minha mãezinha, lá em Jaú, viu a matéria no Jornal Nacional e desesperou. Porque o jornal fez um gráficozinho no presídio, um delegado conversando com ele, aqueles gráficos, né, aqueles desenhos. Minha mãe ficou desesperada, porque a notícia era que eu tinha torturado. Né? O que a imprensa vendia, e é aquela sua perspectiva de que a imprensa faz o movimento para vender. Né? E o que vende? Delegado torturador. E minha mãe comprou o barulho. E me ligou desesperada, chorando. Não, foi isso que eu te ensinei. Não, filho, volta pra casa, larga isso aí, presta outro concurso. Falei assim, mãe, não é assim que funciona, mãe. Não tem nada disso, vamos em frente. Tá aí, vamos fazer a pergunta ou ainda não? Não, eu acho que dá pra Tá, gente... vamos saber quem são as peças. Por mais que seja um caso notório, doutor, muitas pessoas sabem muito, mas não sabem nada. Então a gente precisa sempre esmiuçar bem para as pessoas, para elas conseguirem entender. Vamos aos perfis de como eles chegaram e de fato identificaram os executores. Pode ser, Christian? Pode. Então tá, doutor, vou lhe fazer essa pergunta assim. Quando de fato vocês tiveram a certeza assim, bom, este rapaz, os elementos colam nele, né? E sim, ele é o responsável. Você vê que ele tá curioso também pra saber, né? Sim. Ele é o responsável pela morte. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta do programa todo. Melhor, eu acho que seria melhor assim, como é que chegaram? Não, porque o senhor chegou, né? O senhor já tinha, como o senhor falou, o senhor tinha conhecimento que aquele modus operandi, né? E aí é um fato interessante, né? Que o modus operandi... Não, essa é a segunda melhor. A primeira eu vou fazer depois, mas eu já vou lhe adiantar. Quem mandou matar Marielle? Entendi. Mas essa não é agora. Não, excelente pergunta. Bom, vamos lá. Na verdade, como já deu para perceber, é um quebra-cabeça sem peça. Né? Muito difícil, muito complexo. E quando a gente tomou aquela decisão de apertar os grupos criminosos, fatalmente alguma informação entraria. E lá, por meados de setembro, outubro, entrou a informação, uma denúncia anônima, que eu precisava qualificar ela. Né? Ela dava conta de quem estava dentro do carro, já dizia que era o Lessa, Rony Lessa dentro do carro, mas não chamava Lessa na denúncia. Era Lessa, vulgo perneta, porque ele não tem uma perna. Ele é perneta. E aí, num fato pretérito, ele perdeu a perna quando ele era a segurança do Rogério de Andrade. E ele explodiram uma bomba dentro do carro dele, ele perdeu uma perna. A gente conta em detalhes isso no livro lá. Bem detalhado. E aí, o que aconteceu? Veio a informação que ela é essa, perneta, saiu do quebra-mar e foi lá e fez o serviço. E aí a gente tinha que confirmar, e é assim que funciona. Toda denúncia anônima, quando chega, a polícia tem que qualificar ela.
Se você não qualificar, ou seja, encontrar veracidade, você tem que abandonar ou suspender. E aí, da mesma forma que o Orlando Curicica entrou no radar, o Rony Lessa começou Rony a entrar. Lessa entrou assim. Quer dizer, eu já fazia um trabalho em cima daquele mosaico de possibilidades. Escritório do crime, o Lessa já estava há muito tempo, tinha outras possibilidades ali, mas a gente estava tateando. Eu já fazia algum trabalho em cima deles, eles já tinham sido ouvidos, alguns deles, dentro de outros inquéritos, então a gente já estava trabalhando. O Lessa já era Queen, para as pessoas entenderem. Ele já era identificado de vocês. Já era, a gente já tinha informação de inteligência, já. Muitas. E inclusive, alguns desses alvos já eram objeto de escuta telefônica, já eram objetos de interceptação telemática, que é uma novidade nesse caso. Então, já tinham alguns trabalhos sendo realizados, né? Mas quando entra o Lessa, eu já tinha algum trabalho sendo feito com ele, mas agora ganha um volume maior. Porque eu tenho que qualificar essa denúncia, porque ela está dizendo que ele está dentro do carro. E aí, aonde que eu qualifico essa denúncia? Se a denúncia diz que ele sai do quebra-mar, o que eu tenho que achar no quebra-mar? O carro. Lembra da história do codec da imagem? Sim. Eu tenho que achar esse carro na praia. Eu tenho que achar esse carro vindo da casa do Lessa. Porque quando eu sei que é o Lessa, eu já sei onde ele mora. Ele mora no condomínio Vivendas, de frente à praia. Então eu tenho que pegar ele saindo de casa, indo até o quebra-mar, trocando de carro, pegando o carro do homicídio e indo matar a Marielle. Só que aí tivemos aquele problema que o colega não correu à praia. Mas eu tenho uma imagem arrecadada no quebra-mar. Mas não está aparecendo o carro. Foi a imagem que serviu para eliminar. Sim. Mas olha de novo. Quando olhou de novo, apareceu o Combo carro. de prata. Então o carro saiu do quebra-mar. A informação está preliminarmente qualificada. Vamos seguir. E aí, algum trabalho que eu fazia em cima do Lessa, agora tem que ser feito com mais profundidade. E aí eu não posso aprofundar nas técnicas que a gente usa, porque são técnicas que não podem ser reveladas. Mas o que acontece? Hoje, há especialistas que dizem que a humanidade, a nossa ligação com o aparelho telefônico é tamanha, né? O computador, o celular deixou de ser um telefone para virar um microcomputador de bolso, né? E nessa transmutação, a gente fica mais tempo no mundo online do que no mundo offline. Então, duas dimensões, vamos colocar assim. Se no mundo offline eu não conseguir pegar, quem sabe no mundo online ele me dá pistas, seja no pré-crime, ou seja, nos atos preparatórios, ou no pós-crime. Então a gente teve a percepção de usar como técnica de investigação, mergulhar na vida do Lessa e outros personagens quando é que o senhor teve no mundo online. Quando é que o senhor teve essa Não, a gente já vinha fazendo isso. Em outras investigações. Outras investigações. Só que a gente encontrava óbices, dificuldades. Sim. Porque o que eu tenho hoje no mundo? Né? E a gente começa agora a discutir algumas questões para melhorar a investigação. Eu tenho empresas, mega empresas, multinacionais, corporações como Google, Apple, Microsoft, que ela sabe tudo da nossa vida. Tudo. Ela modula você enquanto indivíduo, o que você gosta, o que você come, onde você vai, o que você faz. E ela deixa tudo isso guardado. Né? Fica ali. Sim. Mas eu tenho... E ela vende a privacidade para você. Ela tem tudo seu, mas ela tem um compromisso de não revelar para ninguém. Não é isso? E quanto mais privacidade ela te dá, mais caro é a tecnologia. Do outro lado, eu tenho ferramentas, na maioria das vezes, produzidas por corporações israelenses, que desenvolvem ferramentas para quebrar essa privacidade. Né? É só lembrar a Lava Jato. O que a Lava Jato fazia? A Lava Jato fazia busca e apreensão, buscava telefones celulares e com tecnologia de ferramentas de invasão ou de revelação, elas adentravam nos aparelhos telefônicos e computadores e descobria todas as questões de corrupção e tal, e revelava depois em laudos. E saía aquelas prisões todas. Era assim que eles fechavam e fecham até hoje. Hoje busca-se muito o celular e o computador, porque existem ferramentas que invadem e pegam tudo. Tira tudo. E pega tudo que está no aparelho e o que está na nuvem. O que está guardado com a Google, com a Apple e com a Microsoft. Então, tudo que você faz na internet fica guardado em algum lugar. E aí, no caso Marielle, nós sabíamos que técnicas que a gente usava e usou em outros casos não funcionaria. Porque, invariavelmente, se eu pegar um caso como o caso da Patrícia Cioli, como nós colocamos aqui, como é que a gente chegou nos caras? Os caras estavam em frente ao fórum. Resbalaram. Os caras estavam em frente ao fórum esperando a juíza sair. Eles receberam uma ligação telefônica. Estou contando isso e é uma técnica porque vazou. Na época foi divulgado pelo Fantástico.
Foi um erro que a Polícia Civil do Rio de Janeiro cometeu e eu sabia que isso ia puxar meu pé um dia. E puxou. Né? Porque hoje nenhum criminoso vai para uma cena de crime e recebe ou faz ligação de voz. Porque ele sabe que ele vai ser pego. Então, se lá eu resolvi, quebrando a antena do fórum e o cara recebeu uma ligação e eu identifiquei ele, para além do estojo que era do batalhão dele, no caso aqui, eu sabia que o Lessa não falaria no telefone enquanto estava no carro. Porque eles têm. Eles conhecem a dinâmica de investigação. Muito, né? principalmente ele. Mas a minha expectativa é que ele não ia falar, mas ele ia navegar na internet. Ele ia navegar. Ou no trajeto, ou lá. Então, de alguma forma, eu teria que achar ele. Nesse universo de pessoas se comunicando, eu acho ele indo para o local de crime e ele lá. Então, essa era a nossa perspectiva. Ou no ato preparatório, eu acho ele navegando. E consigo linkar as pesquisas e o perfil dele com os atos preparatórios do crime. E assim foi feito. Se eu tenho Lessa, eu comecei a vasculhar tudo do Lessa quando ele esteve no mundo online. E aí, no mundo online, eu peguei pesquisas sobre MP5, eu peguei pesquisas sobre Marielle, momentos em que a Marielle esteve em alguns lugares e ele está pesquisando antes ou depois desses lugares. Então, eu comecei a montar o Lessa sobre o prisma do pré-crime, ou seja, dos atos preparatórios. E aí vai rastreador, vai jammer, vai tudo. Material para esconder uma arma. Tudo tá ali. E quando é que é feita a prisão dele? E aí quero que o senhor conte como foi a conversa, se o senhor falou com ele, olhou para ele, interrogaram ele, como é que foi isso, assim? Como é que foi esse momento? Como é que foi feita a representação? Ali a gente sabia que era um alvo muito sensível. Né? A gente sabia que se nós errássemos, ele ia fugir. Porque ele tem muita informação. Ele tem muita informação e conexões, tanto na Polícia Militar e na Polícia Civil. Então, é muito difícil que ele não soubesse da operação. Porque eu tive que passar essa informação para algumas pessoas. E o nosso temor é que ele descobrisse e fugisse. Né? Tanto que a operação, não vou lembrar as datas agora, mas no livro está bem especificado, a gente tinha a data marcada para a operação e as promotoras e eu estávamos com um sentimento de que não dava para esperar mais um dia, que esse dia ia fazer a diferença. E aí a gente antecipou a operação. A operação recebeu o nome de Lume, que era uma praça onde a Marielle discursava, onde os políticos do PSOL se reúnem. E aí a gente antecipou. O secretário de Polícia Civil na época, Marcos Vinícius, ele soube por mim horas antes que nós íamos entrar. E então, deve ter feito a diferença para prender. E elas também guardaram do Procurador-Geral de Justiça. Elas só contaram para eles minutos antes. Então a gente restringiu o máximo para poder ter o privilégio para ter o privilégio. Manter o efeito surpresa. E o que aconteceu? Eu indo para a delegacia, eu passei em frente ao condomínio. Não sei o que foi aquilo, mas eu tive uma impressão assim. Sabe aquele instinto que grita? Aquele instinto fala, pô, mas está muito. Não, já era pra gente estar aí, esperando. Não pode estar desse jeito aí. E se ele estivesse preparando para sair? Pensava eu. Eu cheguei na delegacia e falei, olha, vá a equipe para lá agora. Porque estava marcado da gente ir para lá só às 5 da manhã. Ah, tá. 5h30. Porque a gente só pode entrar às 6, segundo a lei. Que hora que o senhor passou ali? Eu passei acho que umas 3h30, por aí. 3h30, 4 horas. E a delegacia ficava perto ali, né? Perto. Fica fica na Barra. Eu passei em frente, aquilo me deu uma sensação ruim. Tava muito tranquilo, muito assim, tranquilo, não tem nada. Eu falei, cara, vem cá, eu preciso mandar alguém pra cá. Cheguei na delegacia, tinha uma equipe que nem pra casa tinha ido. Ficou direto. Falei, olha só, uma equipe pra lá, Marquinhos. Falei com o Marquinhos, que é o meu braço direito. Falei, Marquinhos, cara, eu não tô me sentindo bem. Manda uma equipe pra lá. Manda numa equipe descaracterizada e abordar todo mundo que entrar e sair. Mas teve uma coisa interessante. Como a gente estava na premência de fazer a operação, era carnaval. Acho que era carnaval. Não me lembro agora se era carnaval. Mas eu lembro que a gente sabia que o Lessa tinha uma casa em Angra. Tinha uma casa em Angra e uma lancha que ele passeava lá. E aí a gente fez uma diligência lá para fazer um monitoramento dele. Porque a gente não sabia se ele ia voltar ou se lá ele ia permanecer. Porque daí mudaria onde que a gente ia aprender. Sim. Se lá ou na casa dele. Essa diligência foi decisiva porque nós identificamos um carro novo que ele tinha comprado. Um Infiniti branco. Que eu não tinha essa informação.
Sim, porque ele tinha um Evoque azul Ele antes. tinha o Evoque azul, ele negociou o Evoque azul e pegou o Infinity. A gente não tinha essa informação. Se eu não faço essa diligência em Angra, a prisão não ia acontecer. Porque os policiais E o deixar a Infinity passar. quando iam ele deixar a saísse do Infinity condomínio. passar. Iam ficar esperando Uma Evoque um azul. Evoque. Como a gente já tinha a informação do Infinity, e um policial que foi para prender o Lessa tinha estado em Angra. Então as coisas começam a conjugar para dar certo, né? E aí eu dou essa determinação, eles vão para lá e o Infinity está saindo. Eles foram e Bom, pum, perdão. Nossa. perdeu. E aí com ele tinha arma, tinha 60 mil reais, ou seja, 3 celulares. 3 celulares e Se o senhor não tivesse- roupa. se Ou o- seja, ele estava fugindo. Se o senhor não tivesse adiantado, ele teria Perdia. fugido. perdia. E como é que o Elcio entrou, delegado? Nesse. Olha só, Nesse caso, junto com- as imagens revelavam, as análises de imagem O revelavam. senhor sabia que o Rony Lessa foi quem atirou. Exato. O senhor sabia. Faltava o motorista. Faltava o motorista. Faltava o motorista. Que também não seria alguém comum. É alguém Teria que ser alguém do. Porque que conhecia assim. esse métier, né? E a gente começou, como toda investigação, fazer o núcleo dele. Porque não é qualquer núcleo pessoa do que vai estar Rony ali, Lessa. do Rony Lessa. Quando ele é revelado, ele é colocado no problema, a gente começa a fazer o entorno dele. Então, são vários anéis no entorno dele. Alguém do contexto participou. Exatamente. Então a gente começou a traçar anéis assim, mais próximos e mais longe dele, para saber quem que poderia estar com ele. E só poderia ser o Elcio. Porque o Elcio tinha uma ligação muito afetiva com ele, de muita confiança. Inclusive, o Lessa era padrinho do filho do Elcio. Na diligência de Angra, quem está com o Lessa? O Elcio. Elcio. Elcio está lá. E aí, as provas também de análise de herb, né, que é uma outra técnica que a gente usa, confirma o Elcio com ele, Até porque naquele dia. ele trabalhava, ele tinha um emprego informal, que ele prestava um serviço. Exato. E a rotina dele era sempre a mesma. Sempre né? ir para casa. Nesse dia ele vai... não foi pra casa. Ele vai para casa do Lessa e a gente pega ele em deslocamento. Então, fechou. Fechou tudo certinho em cima dele. E depois, num trabalho mais recente, numa telemática feita, as navegações que ele faz de internet têm o mesmo padrão do Lessa. Mesmíssimo padrão. Ô, delegado, e aí o Lessa é preso, ele é conduzido para a delegacia, e aí quando é que o senhor tem contato com ele? O senhor chega... Quando ele é dado a ele voz de prisão, são 3 policiais que estão nessa diligência, eles ligam para a delegacia avisando. Os promotores já estão lá, eu já estou lá, e a gente se dirige para o local onde eu dou novamente a voz de prisão a ele, e a gente começa a fazer as buscas no carro. Né? Encontramos lá já algumas coisas, e eu digo a ele, Lessa, olha é o seguinte, você está preso, acusado da morte da Marielle, tem direito ao advogado, como é de praxe. A gente leva ele para a delegacia e eu comunico a ele, olha, vamos fazer busca e apreensão na tua casa, tá? Sua mulher está em casa, tem mais alguém em casa, digo a ele que nós vamos fazer a busca e apreensão, mas você vai para a delegacia e vai aguardar lá, que quando a gente voltar, você será interrogado, ok? Aí a gente espera mais um pouco até o dia clarear, porque ainda estava bem escuro, a lei manda que entre só quando o dia clareia, a gente entra e fazemos as buscas todas que nós precisávamos fazer e a gente volta para a delegacia, onde ele é interrogado e evidentemente, ele se mantém em silêncio e nada diz. O interessante foi que na hora que nós chegamos lá e a gente está analisando as apreensões que estão no veículo, nós encontramos 3 aparelhos telefônicos. Observe que esses 3 aparelhos telefônicos, ele tem câmera tapada com fita adesiva e áudio tapado também com fita adesiva. E todos eles no modo avião. Ou seja, é alguém que conhece profundamente as estratégias e técnicas de investigação. Sabia que poderia ser rastreado por ali, Exatamente. alguma coisa assim. E ele chegou a falar alguma coisa, assim, informal antes do depoimento oficial? Pergunta, tá, e aí, como é que foi lá? E ele, não se cala, se fecha, Não tem só perfil pra advogado, isso. não tem perfil. Ali você não vai... A gente tinha uma expectativa, sempre existe a expectativa de a gente resolver, né, na prisão. Nele e no Elcio. Até mais no Elcio. Reforça o fato de que ele, de fato, conhece a investigação. Ele sabia que ali vocês poderiam pressionar ele Exatamente. e ele se abrir. Outro fato interessante também, delegado, que a gente tocou muito pouco, mas eu acho salutar falar é milícia, polícia e política. Como é que a polícia lida com isso aí no Rio de Janeiro, delegado? É difícil. Porque Como é que o senhor, como delegado... Porque política conversa muito com o território, né? Política, no frigir dos ovos, trabalha. Porque como você capta voto?
Pois é. com território. Como você capta eleitores, de maneira geral, mapeando possibilidades. Isso conversa muito com desenho de território. Se você, como político, isso é triste, né? Isso é muito triste. Para você ter captação de voto segura e sem concorrência, o que você faz? Tem que dominar Você o quer um território só para você. Isso é muito perigoso, né? A gente está aí, lá no Rio de Janeiro agora, trabalhando com a questão das eleições presidenciais, e essa é sempre uma questão de ordem para as polícias, militares e civil. Perceber se não tem currais eleitorais, se não tem nichos em que só milicianos atuam e só traficantes atuam. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia porque a democracia não pode conversar assim, né? A democracia tem que permitir que qualquer espectro ideológico partidário acesse os eleitores para que as propostas alcancem. Porque se você admitir que o miliciano ou o traficante loteie a área de atuação só para um político, a democracia perdeu. Mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E no seu livro o senhor deixa muito claro, né? Um dos fatos geradores dessa morte foi a questão fundiária, né? Que tanto em Vargem Grande quanto em Vargem Pequena existiam terrenos regulares ali e a Marielle buscava, junto à prefeitura e a outros órgãos, regulamentar aquilo ali para quem morava, né? A questão motivadora está em aberto. Eu repito, eu tenho muita fé, tenho muita confiança nos profissionais que estão lá, que vieram depois do nosso trabalho lá, que essa resposta vai surgir. Tendo mando quem é ele, não tendo mando, a motivação do porquê do Lessa ter feito esse crime. Então, o que é? Eu não sei, porque eu não tive como averiguar isso numa segunda etapa. Nossa perspectiva era desmembrar o inquérito e, numa segunda etapa, partir para dentro de outras circunstâncias. Porque não tem só o mando em aberto. É preciso deixar isso claro. Por exemplo, para onde foi o carro? Quem fez o carro? E a arma? Foi para onde? Ele comprou com quem? Onde? Entende? Então tem outras questões que gravitam, né? Quem fez o carro? Eu Porque preciso o carro aproveitar clonado, o gancho. carro clonado é feito por alguém. Sim. Quem deu as informações privilegiadas para esse carro ser feito? Então tem muita coisa em aberto para além do mando. O mando é vital, é importante. Eu digo no livro que é uma ferida aberta. Enquanto a gente não tiver essa resposta, o caso Marielle é uma ferida aberta. Mas tem outras questões para responder. E as buscas delegadas que foram feitas ali com o Rony Lessa, principalmente, o computador, essas coisas, conseguiu-se extrair mais alguma coisa importante? Então, isso está na segunda etapa, né? O nosso trabalho terminou exatamente na prisão dele, nas apreensões que nós fizemos. Eu dei uma entrevista coletiva, e nessa entrevista coletiva eu dei separado, né? Eu dei de manhã, as promotoras deram à tarde, e eu saio do caso no dia seguinte, ou 2 dias depois. Então eu não tive sequer tempo de processar analisar isso, né? Eu saí do caso antes. E mais eu não tenho nenhuma dúvida que as promotoras trabalharam isso, os outros delegados já trabalharam isso, ou estão trabalhando. Então há uma grande expectativa em cima do material dele. Tá. Né? Delegado, quem mandou matar a Marielle? Essa era a pergunta que eu estava preparado. Fiquei 1 mês para perguntar. Essa pergunta conversa com a ferida aberta, né? Que é esse caso. É uma pergunta que urge ser respondida. Eu hoje estou como espectador, né? Sim. É mais do que um espectador esperançoso e confiante. Mas você é um cara também que tem muito conhecimento. Sim, eu certamente é consultado diversas vezes. Essa pergunta me é feita toda hora, mas eu tenho que ser responsável, né? Sim. Eu tenho que ser muito responsável, porque eu só respondo aquilo que eu sei e aquilo que eu conheço. Mas o senhor tem alguma... Claro, óbvio, o senhor não... Não, no meu íntimo de protagonista eu tenho, mas eu não sou um estranho, né? Eu sou uma pessoa vinculada e sempre estarei vinculado a esse caso. O senhor tem os vícios daquele procedimento ali que o senhor não vai conseguir. Então eu não posso falar sobre ele mais. Eticamente, eu sou impedido de falar sobre o que eu acho. Então, assim... Mas o senhor acha alguma coisa? Sempre. Todo mundo acha. Todo mundo tem opinião. Todo mundo acha, todo mundo tem opinião. Eu sou um protagonista visceral e um integrante dessa instituição. Sim. Por quem eu tenho um carinho enorme. Então eu torço para que essa investigação aconteça na sua integralidade e seja revelada essa pergunta. Eu tenho fé que ela será respondida e é vital que seja, né?
E vamos aguardar com expectativa. E como é que é? O senhor comentou há pouco que o senhor conseguiu finalizar a prisão ali, fez as prisões, né? Representou, enfim. O senhor foi tirado do caso um dia depois. Como é que foi essa saída? O que aconteceu? Qual foi? É um procedimento padrão? Tipo assim, essa equipe ok, agora vamos para outra equipe. Como é que foi isso? Houve mudança do governo também, né? O livro conta bem, né? O livro, sobretudo, além de falar do caso, das dificuldades da investigação, ele conta, ele mostra esses sentimentos, né, que as pessoas estão sentindo, que estão manifestando. Os meus estão todos ali à mostra, estão em carne viva. O meu sentimento ao terminar a Marielle era um sentimento de eu preciso de férias. Preciso de férias. Esse era o meu sentimento. Eu lembro que acabou a entrevista coletiva, eu fui almoçar com o governador. Tinha alguns deputados, o secretário de Polícia Civil estava lá, e eu fiz questão de dizer a ele, na mesa, falei, governador, eu preciso de férias. Eu nunca gozei, desde que eu estou na polícia, 30 dias de férias, mas nesse caso eu precisaria de 30 dias de férias. Eu disse para ele. Eu não tenho certeza, mas talvez isso tenha mudado tudo. Não sei. Eu também tenho minhas teorias, mas nada comprovado. Eu nunca interroguei ninguém, nunca perguntei. Os personagens todos envoltos nessa decisão. Porque foi uma decisão política. Foi uma decisão tomada entre o governador e o secretário, ou só o governador ou só o secretário. O fato é que alguém superior a mim tomou essa decisão de substituir. Agora, à época, as coisas estavam mudando. O governador tinha acabado de assumir, o secretário tinha acabado de assumir, o diretor do DHPP tinha acabado de assumir. E é natural que ele coloque nas delegacias de homicídio, Capital, Baixada e Niterói, alguém da confiança dele. Porque, na verdade, quando ele foi anunciado ser o diretor, eu já era o titular. Quando eu saio da Marielle, ele já assumiu o cargo. Mas não necessariamente está no íntimo dele o desejo de me manter ali. Talvez ele tenha outros planos. Nunca conversei com ele a respeito disso. Então, não pode se estranhar a mudança. É lógico que surgiu N... teorias da conspiração, né? Conspiração para cá, conspiração para lá, do porquê que está por trás disso. Mas assim, no meu íntimo, eu quero crer que foi uma mudança natural de um departamento que quer colocar pessoas da sua confiança. Me parece que é isso. Agora, tem um custo aí, né? É um custo que a história cobra. Foi uma decisão política tomada, né? Não sei se vocês estão entendendo, mas sim, com certeza. É uma decisão política. O interesse estava em jogo ali e eles deveriam posicionar as peças do jeito que ficasse melhor. E aí é uma decisão. Então, o senhor acha que a sua saída... traz custos, né? A sua saída atrapalhou? Atrapalhou não, mas hoje ela pode ter atrapalhado olhando assim, estamos há tantos dias, há tanto tempo sem identificar quem de fato matou. Se o senhor tivesse continuado. Eu não tenho segurança em responder afirmativamente. Eu não tenho segurança porque eu não tenho segurança se eu também chegaria. Entende? Sim. Se eu tivesse certeza absoluta, né, uma bola de cristal que mostrasse eu chegando, eu não tenho. Então pode ser que eu ficasse e também não chegasse. Né? Então eu respeito a decisão. Eu respeito a decisão tomada. E tento olhar para ela como uma decisão natural política. Né? E... O senhor, eu acho que tem as reportagens da época da sua saída. O senhor teria sido comunicado. Como é que o senhor ficou sabendo da saída? Eu sou pelo jornal. Ah, tá. O Lauro Jardim, né? Lauro Jardim. A imprensa sabia. E eu não a imprensa ligou e falou. A imprensa ligou e falou pro senhor: o senhor está sendo transferido. Ou seja, muito obrigado por tudo aquilo que tu fez. Mas... No Rio de Janeiro, a gente fica sabendo muita coisa pela imprensa. Pois é. E é triste isso. É que para nós aqui é diferente, assim. A imprensa, claro, tem um poder, mas tem muita penetração lá. Mas aqui não é assim, tá? Sim. Aqui a imprensa respeita muito a questão organizacional, né? Consultas, entidades, vê de fato o que está sendo feito de oficial. E lá, pelo visto, até essa situação, né? Sim, a imprensa que comunicou o delegado. E até hoje não se sabe quem deu essa informação para o Lauro Jardim. Não se sabe, porque eu liguei para o secretário de Segurança, o secretário de Polícia Civil, ele disse que não tinha saído dele, que teria sido algo pelo governador, que o governador teria tomado essa decisão e comunicado isso pro jornalista. E aí, quando chega no fim da tarde, num evento, o governador é perguntado. E aí o governador, com o microfone, ele disse, olha, ele está saindo,
ele vai fazer um curso na Itália, e eu descobri que eu ia pra Itália. Foi assim. Ganhou uma viagem, tá ligado? Ganhei uma viagem pra Itália. Aí eu ia pra Itália, vai fazer um curso lá e tal. E fui, 15 dias de Itália. Voltei e fiquei aguardando a próxima missão. Ficou na geladeira, tá ligado? É, a geladeira. Fiquei na geladeira. Então, isso é comum, acontece. Né? Acontece. E então, quer dizer, eu fiquei sabendo na imprensa, liguei pro secretário, não, ele disse que não era com ele. Só que depois veio o documentário, e a gente vai juntando peças, né? Teve o documentário da Rede Globo, documentário da Marielle, em que ele foi perguntado sobre isso. E aí ele chamou para si, no documentário, ele disse que foi uma decisão dele. Que a mudança é natural, que o delegado já tinha dado a contribuição dele, que ele estava cansado e resolveu trocar. Essa é a explicação dele. Ele falou que o senhor estava cansado. Falou que eu estava Mas não cansado. perguntou nada pro No senhor? documentário. Mas não perguntou pro senhor se de fato... Não, cansado eu estava, evidentemente. Sim, mas o senhor E eu queria precisava de férias férias. pra poder descansar, mas Eu não precisava de abandonar o férias. caso, né? Eu precisava de férias. E o governador eu nunca conversei. Não sei certo se foi a decisão dele. O fato é que foi uma decisão tomada por alguém e ela permanece até hoje e vida que segue. O senhor foi ameaçado, né, pelos milicianos, né, na época da sua investigação. Isso aí foi feito um levantamento e confirmaram que, de fato, o senhor estava... A gente recebeu uma denúncia, via disque denúncia, de que eles estavam monitorando a minha casa. E aí, quando isso acontece, existe um setor na Polícia Civil, junto à inteligência, que checa a veracidade, ela qualifica. E, de fato, houve uma qualificação nesse sentido. E aí o senhor ganhou um carro blindado para andar... Era milícia? Milicianos, Milícia. E aí depois, quando mudou essa intervenção federal, o senhor perdeu o carro e voltou a andar numa... Perdi o carro, a gente estava vivendo uma crise muito severa na, e como é na que Polícia fica o sentimento Civil. do senhor, sendo pai, o senhor é esposa, o senhor tem a família e tem a sua casa, né? Sim. E quem é que vai guarnecer a sua casa enquanto o senhor está lá trabalhando pelo Estado? Qual é o sentimento que o senhor tem disso aí dentro? Veja, é aquela coisa, você escolheu uma carreira, a carreira te abraçou, ou você abraçou, a gente nunca tem certeza do que aconteceu de verdade, né? Mas o fato é que você está nela, né? É dela que você tira o sustento dos seus filhos e se coloca nas suas relações, não tem jeito, né? E eu nunca fui de fugir da minha missão constitucional, da minha atribuição. Então, naquela investigação, como em todas as outras que eu participei, eu mergulhei de cabeça sem pensar nos prejuízos e nas consequências. Eu não tenho escolta armada. Mas o senhor não tentou ir Não atrás tenho dos agora. caras? Enfim. O senhor não tentou ir atrás de quem... Não, porque não tem nome. Não tem nome. Não se dá nome de Só quem está ali. existe Só tem informação, que é ligada a fulano, Beltrano, mas não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que não dá para pensar nisso. Eu acho que a gente tem que entregar, trabalhar, entregar. Porque se você começar a pensar, você não vive. Porque depois de trabalhar muito tempo em homicídio, se quiserem matar uma autoridade, mata. Nós temos no Rio de Janeiro uma juíza que foi assassinada. Nós temos agora uma vereadora que foi assassinada. Nós temos pelo país notícias de diretores de presídio assassinados, juiz em São Paulo assassinado pelo PCC. Tá aí a literatura, que tem vários casos na história, é que a gente esquece, né? Sim. Então, quando quer fazer, faz. Não tem jeito. Porque se você estiver num blindado, por exemplo, você não vive no blindado 24 horas por dia. Em algum momento você vai relaxar. Então, não dá para se preocupar com isso. Eu acho que é tarde para isso. Você escolheu essa profissão e tem que fazê-la. Era isso, Gabriel? Eu acho que era isso, né? Conseguimos extrair ao máximo e foi um... Todos os episódios são bons, né? A gente não pode mentir e dizer que não, esse foi o melhor. O Maurício Meirelles faz isso, né? Melhor achismos. Melhor achismos. O melhor... De todos os tempos. Mas eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa e é um caso para nós fora do nosso padrão, porque tratamos casos do Rio Grande do Sul, mas esse caso é como se fosse um bônus. É a figurinha dourada da Copa. É um caso que eu não entendo muito do Brasil, alvo né? agora. Ficou todo mundo querendo saber, a gente não é indiferente, né? Porque como eu tinha dito pro senhor antes, eu na minha primeira visão, eu olhei aquilo e digo, vai entrar para a estatística como não elucidado e é a vida que segue. O próximo vereador, o próximo prefeito, sei lá quem vai aparecer, esse aí vai ser esquecido e mais um vai ser morto e a gente não vai saber quem foi que fez. E para nós também é um aprendizado, né? É um caso que a gente acompanha todos os dias tem algo sobre esse caso e poder trazer o senhor que assim, o senhor não é um jornalista que estava recebendo informação, o senhor é o cara do caso. Sim. O senhor que deu o canetaço. Então, assim, para nós é muito importante esse momento e é um baita caso, né? Exato.
Então, agradecer, né, em nome de toda a nossa produção aqui. E o senhor fica convidado, o senhor que já frequentou o Rio Grande do Sul, o senhor fica convidado a, quando voltar aí, nos encontrarmos de novo. Dá um churrasco a gente, Adriano. Obrigado pelo convite. Eu só tenho que agradecer pelo espaço, pela oportunidade de a gente falar dessas coisas, né? Colocar as coisas dessa forma, com verdade, com transparência. E a ideia de escrever o livro era justamente essa. Era descortinar, né? Primeiro, humanizar as pessoas que estão por trás de uma investigação, né? Humanizar. Que policial é gente, é humano, que tem suas questões. E fazer com que as pessoas reflitam sobre as dificuldades que é. Muitas vezes a gente que passa a vida inteira vendo seriados americanos, né? A gente acha que é só apertar um botão e aparece o autor, né? Coloca o dedo lá e não é assim. A realidade brasileira, com as suas contradições, com o seu povo, com as suas instituições, com a sua fragilidade em muitos aspectos, é assim que a gente tem que entregar a resposta. E assim foi o caso Marielle. Mas o caso Marielle, sobretudo, ensina muito para a gente se tornar uma sociedade melhor. Porque a gente não pode naturalizar o homicídio. Exatamente. E toda a vida importa. O meu grande sonho, meu grande desejo é que para toda a vida que se vá violentamente, né, que é o desenho do homicídio, que para mim é uma tragédia, que a gente tenha a capacidade de entregar a resposta. Nós, em 2017, nós registramos 65 mil mortos. 65 mil. É muita gente. Né? Eu sou de uma cidade pequenininha, de Jaú, que é 120 mil habitantes, 130. É metade da população de uma cidade, dizimada. Então nós temos que entregar a resposta. Toda a vida importa. E o mesmo trabalho que a gente fez para a Marielle, meu sonho é que toda vítima mereça. Né? Toda vida importa. Então tá. Agradecemos. Lembrando as pessoas, agora senão a produção me xinga aqui. Lembrando as pessoas de se inscrever no nosso canal, no YouTube Baita Caso, no Instagram, @BaitaCaso. E lembrar que livro, nós temos o pelo livro, delegado, né? Que vai ser sorteado. Vamos sortear nas com redes, os nossos seguidores aí, a princípio do Instagram, é isso? Vamos fazer um sorteio desse livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, então antes de alguém ganhar, eu acho que eu vou ler. Então tá, é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio e a segunda temporada, né? Que está por vir do Baita Caso. Valeu. Abraço.